A história começa com um cara que acorda e se espanta ao ver que suas mãos estão minúsculas. Ele olha em volta e percebe que está num reino de gigantes, tipo tudo enorme. A babá Jess corre até ele, preocupada que o garoto caia da janela. O nome dele é Vaughn e ele se desculpa. A paisagem lá fora era tão, mas tão magnífica que ele ficou completamente deslumbrado com tanta beleza. A babá fica chocada ao ouvi-lo falar assim e se pergunta onde ele aprendeu palavras tão rebuscadas. Ela lembra que ele só tem 2 anos e isso pega Vaughn de surpresa. Ele é bem mais velho, então se pergunta o que está acontecendo. Ele tem memórias vagas de ter vivido ali, então se pergunta se isso é o que chamam de reencarnação. Vaughn lembra que o nome da babá é Teal e o nome dele é Vaughn Nefertio. O pai dele é o Marquês e os irmãos mais velhos são Mércia, Jard e Sesto. Teal fica impressionadíssima com a capacidade dele de dizer todos os nomes completos, mas Vaughn só quer saber onde ele está agora. Enquanto a família inteira toma café, vemos que todos estão bem tensos e sérios. Vaughn, por outro lado, não é nada como os irmãos, e as babás o acham uma fofura. Ele está comendo os vegetais como um bom menino, e as babás o elogiam por mastigar a comida direitinho. Elas o adoram tanto que Vaughn se sente um VIP num tipo de clube de anfitriãs. Vaughn então deixa as brincadeiras de lado para analisar sua situação atual. Parece que ele renasceu neste novo mundo, mas suas memórias do tempo no Japão ainda estão intactas. Nesse momento, vemos o quão sério o Marquês é ao perguntar a Jard o que ele vai estudar hoje. Jard responde imediatamente que aprenderá sobre magia de fogo e formações de batalha. O Marquês faz a mesma pergunta a Sesto, que responde que estudará magia. O Marquês então se vira para Vaughn para ouvir o que ele fará, mas a resposta dele é um pouco diferente. Vaughn explica que há muitas coisas que ele não sabe, então pensou em começar estudando a cultura e a história da nação. Isso choca instantaneamente todos os irmãos, e o Marquês não consegue evitar rir. Ele pensou que estava mimando Van, por ser o último filho de sua falecida esposa, Mira. Mas fica feliz em ver que, com apenas 2 anos, Van já é um belo jovem. O Marquês está muito satisfeito com seu desenvolvimento e tem certeza de que Van possuirá magia de fogo poderosa, como Mira e ele. O Marquês diz que o futuro da família está em boas mãos, e ele aguarda ansiosamente a avaliação de aptidão mágica de Van quando ele completar 8 anos. O Marquês então fica muito sério e declara que tem grandes esperanças em Vaughn, então pensa em como, aparentemente, a aptidão mágica de uma pessoa é muito importante neste mundo. Suas capacidades ofensivas os tornam úteis para proteger as pessoas, então os nobres desejam uma das 4 magias elementais. Essas 4 são fogo, água, vento e terra. Aqueles com aptidão para outros tipos de magia que não se encaixam nessas 4 são vistos como uma desgraça. Quanto à sua família, o Marquês e todos os irmãos de Vaughn possuem uma das 4 magias elementais. Um tempo depois, vemos que Vaughn realmente se interessou pela cultura dessa nação durante seus estudos. Ele está olhando um mapa e se pergunta se um porto próximo é o único de onde os navios podem zarpar. Tio diz que sim, porque monstros gigantes espreitam no oceano profundo e os navios seriam atacados se zarpassem de qualquer outro lugar. Van não se cansa dessa nova informação, então ele se pergunta que tipo de raças existem neste mundo. Tio começa a listar todos os tipos diferentes, como elfos e anões, mas é interrompida pelas outras babás. Elas apontam que isso é muito complicado para uma criança de 2 anos aprender, então Tio se desculpa. Vaughan diz a ela que não tem problema, e que ele estava perguntando por que quer aprender tudo o que puder. Ele se interessou por outra coisa, então pediu a Tio para ensiná-lo sobre ferramentas mágicas. Tilda começa explicando que cristais mágicos, pedras preciosas, além de algumas rochas e minérios, podem todos armazenar magia. Por causa disso, as pessoas podem fazer ferramentas mágicas relacionadas à sua aptidão mágica com eles. As babás ficam impressionadas ao ver Von absorvendo todas essas informações, porque ele ainda tem apenas 2 anos. Nesse momento, a pequena aula é interrompida pelo mordomo chamado Esparta. Esparta reconhece que Von tem atualmente 2 anos e está aprendendo a ler e fazer cálculos básicos. Isso não é o suficiente para Esparta, no entanto, pois ele quer descobrir exatamente o quanto Vogue realmente sabe. Vogue olha para o sujeito e pensa em como Esparta é um mordomo talentoso que, aparentemente, está a serviço de seu pai há muitos anos. Esse cara parece bem confiável, mas Von não consegue evitar pensar em como ele pode ser bem assustador às vezes. Von diz baixinho que sua leitura não é tão boa, então Esparta quer saber sobre suas habilidades de cálculo. Novamente, Vogen fala baixinho e explica que consegue fazer um pouco de adição e subtração. Esparta não perde tempo e lhe dá um teste rápido. Ele levanta alguns dedos e instrui Vogen a dizer quantos dedos ele está mostrando. Vogen conta 5 corretamente e todos esperam pacientemente para ver o que Esparta dirá. Esparta então declara que se tornará o tutor de Von, e Von fica horrorizado. As aulas começam imediatamente, mas são absolutamente brutais. Esparta nunca pega leve com Von, mas graças a essas aulas difíceis, Von consegue aprender a ler e escrever em poucas semanas. Von muitas vezes se pergunta se esse tipo de estudo é aceitável para uma criança de 2 anos, mas eventualmente o ajuda a aprender muita coisa. Von então passou os próximos 2 anos estudando do amanhecer ao anoitecer, e eventualmente completou 4 anos. Agora o vemos treinando esgrima com Tio, mas ele não é páreo para ela.
Tio vence como sempre, mas Von já está farto das provocações dela. As outras babás a repreendem, apontando que Tio não deve valorizar a própria vida para estar provocando o Lord Van daquele jeito. Elas insistem para que Van a puna, mas Van diz que não se importa com o jeito que ela o trata. As outras babás se recusam a aceitar isso porque normalmente seria um crime grave alguém ser tão rude com um nobre. Von reconhece que essa é apenas uma das obrigações que ele tem como nobre, então ele se prepara para punir Tio por sua insolência. Tio grita de terror enquanto se prepara, mas Von apenas lhe dá um peteleco na cabeça. As outras babás imploram para que ele faça mais, mas Von declara que o assunto está resolvido. Tio não consegue acreditar que ele a poupou, e Von apenas lhe dá um sorriso tranquilizador. Von então estudou esgrima todos os dias, e aos 5 anos ele já conseguia lutar em pé de igualdade com os soldados mais velhos em treinamento. Enquanto Vogan treina com ele pensa no estilo de luta de seus oponentes. Ele geralmente luta com outras crianças, então os ataques delas tendem a ser simplistas. A experiência de Von de sua vida passada faz uma grande diferença, então ele consegue vencer os soldados em treinamento facilmente. Depois de derrotar facilmente o garoto com quem estava treinando, os outros aprendizes dizem que o Lord Van é realmente incrível. Eles não conseguem acreditar que Van é muito bom com a espada, além de todos os outros talentos, e o chamam de um verdadeiro prodígio. Van também é muito bondoso, pois ajuda o garoto a se levantar. Isso impressiona os outros também, porque ao contrário de Jard e Sexto, Von conversa com eles apesar de seu status inferior. Enquanto Von faz uma pausa, ele é abordado pelo vice-comandante chamado Dee. Dee olha para as mãos de Von e fica impressionado porque Von não tem calos. Ele pensou que Vogan treinava esgrima todas as noites, então esperava que suas mãos estivessem em pior estado, mas não é o caso. Von explica que não consegue treinar esgrima tanto quanto gostaria porque seus estudos ocupam todo o seu tempo. Dee então revela que Von tem estudado tanto porque foi ordenado que ele estudasse 3 vezes mais que qualquer outro. Von fica chocado porque não tinha ideia, mas agora tudo faz sentido. Ele achava estranho ser o único a estudar de manhã à noite, e agora sabe o porquê. Dee assume que Von preferiria aprender sobre a espada, então diz que se ele quiser treinar mais, ele defenderá o caso dele. Ele chama Esparta de Caxias, e diz que o Caxias é muito dedicado a assuntos acadêmicos. Dee não quer isso para Von, então declara que ele deveria seguir o caminho da espada. Esse cara é super exagerado em tudo o que diz, mas o olhar em seus olhos diz a Von que ele está falando muito sério. Vogan o acalma explicando que, embora goste da espada, ele também gosta de estudar. Só há tanto tempo no dia, mas Von jura fazer o seu melhor para fazer os dois. Dee aceita sua decisão e diz que, no mínimo, ele instruirá Von pessoalmente em suas aulas de espada. Von fica intimidado pela determinação desse cara, então ele diz a Dee para pegar leve com ele no treinamento. Dee garante que sim, dizendo que não esqueceu que Vogan ainda é uma criança. Dee está muito ansioso para ensiná-lo a lutar, então algo diz a Von que o treinamento de espada será bem intenso. Vogan acaba estando certo, pois o treinamento de Dee faz Von balançar a espada centenas de vezes. Ele diz a Von para fazer 100 golpes para cima e 100 golpes médios repetidamente. O treinamento é absolutamente implacável e parece nunca acabar. Eventualmente, Von encontra um momento para recuperar o fôlego e não consegue evitar chamar Dee de demônio. Dee não terminou, no entanto, pois ele percebe que Von não está realmente fazendo nada no seu descanso. Ele não pode permitir isso. Então diz a Von que ele deveria descansar em posição de agachamento em vez de usar uma cadeira. Dee está ficando bem louco, então Von pensa que ele pode não ser um demônio afinal, e pode ser apenas um idiota. Tio então chega para dar uma toalha ao seu herói. Von reconhece que sua vida tem sido bem difícil, mas todo dia tem sido divertido desde que ele reencarnou. Enquanto ele olha para as pessoas ao seu redor, Von diz que sente uma satisfação que nunca experimentou em sua vida passada. Von não quer dar nada disso como garantido, então ele decide que deve aproveitar esta vida divertida que ele tem neste mundo ao máximo. Um tempo depois, Von revisa o que aconteceu até agora. Depois de reencarnar, ele passou a ser considerado um prodígio aos 6 anos. Todos os dias, ele passava por seus estudos exaustivos e treinamento de esgrima. Um dia, o corpo de Vogan até desiste no meio do estudo e Tio diz que ele parece realmente exausto. Tem sido a mesma coisa dia após dia e está ficando demais para ele. Vogan percebeu que nesse ritmo, ele nunca ia conseguir aproveitar sua nova vida. É por isso que ele agora diz a Tio que quer sair para brincar. Ela se pergunta se há algum lugar que ele gostaria de ir, então Von pensa a respeito. Ele eventualmente decide ir ao mercado, então eles seguem para lá imediatamente. Enquanto lá, Vogan pensa em como ele não está exatamente em bons termos com seus irmãos. Todos são muito competitivos porque quem acabar sendo o mais forte entre eles assumirá como chefe da família. Vogan sabe que tem que ter cuidado, porque se ele se destacar demais como prodígio, seus irmãos podem tentar acabar com a vida dele. Se as coisas continuarem como estão, Vogan sabe que não conseguirá aproveitar sua vida. É por isso que Vogan decidiu se tornar um preguiçoso, para ser uma criança normal em vez de um prodígio. Vogan agora se diverte ao notar que há muita atividade no mercado. É o maior mercado da cidade e fica bem ao lado da Câmara de Comércio. Essa empresa é enorme e tem filiais por todo o reino. Nesse momento, Von ouve um barulho alto à distância e vê que vem de alguém gritando com um garoto amarrado.
O cara diz a todos para pararem de olhar para eles porque ele não está fazendo um show, e fica chocado quando os guardas de Vogan se preparam. Vogan os impede e pergunta ao homem por que o garoto com ele está amarrado. O homem explica que esse garoto é seu filho e ele pode fazer o que quiser com ele. Vogan fica assustado com essa resposta e o homem explica que está ali para vender seu filho como escravo. Isso confunde Von, então o tio explica como as coisas são ali. Há muito tempo, famílias pobres têm vendido filhos que não conseguem alimentar como escravos para ganhar dinheiro para viver. Vogan pensa em como isso é revoltante, e ele se pergunta o que pode fazer. Nesse momento, uma mulher surge do nada, e ela se pergunta se Vogan é o filho mais novo do Marquês. Tio confirma que ele é o jovem prodígio, e ela até mostra à mulher o brasão da família dele. A mulher fica encantada porque todos têm falado sobre Voan, e ela o recebe na Câmara de Comércio. O nome dela é Rosalie. E ela diz que eles têm tudo o que Voan poderia querer dentro daquele lugar. Voan imediatamente aponta para o garoto e explica que ele vai ser vendido como escravo. Vogan quer saber por quanto ele vai ser vendido, então Rosalie o examina. Ela se pergunta se o garoto tem alguma aptidão mágica. Então o homem explica que ele é capaz de usar magia de ladrão. Isso não é muito valioso, então Rosalie explica que eles não pagariam mais do que 3 grandes moedas de prata por ele. Infelizmente, isso deixa o homem furioso, e ele desconta sua raiva no filho. Ele diz que o garoto é inútil e o chama de pirralho imprestável. O homem o arrasta enquanto planeja tentar vendê-lo em outra loja, mas é parado em seu caminho. Uma voz surge do nada dizendo que ele comprará o garoto e todos ficam chocados ao ver que é Von. O homem fica surpreso quando Von oferece comprá-lo por 5 moedas de prata, e Von instrui Tio a pegar o dinheiro. Eles pagam ao homem as 5 moedas de prata, e o sujeito nem hesita em deixar o filho para trás. Vogan se pergunta se o garoto está bem, mas o garoto nem diz uma única palavra. Vogan remove a corda que o amarrava e o garoto sai do choque. Vogan se apresenta e o garoto revela que seu nome é Khamsin. Von explica feliz a ele que ele está livre agora, então pode ir para onde quiser. Tio fica surpresa porque pensou que Von o comprou para ser um escravo, mas não é isso de jeito nenhum. Von apenas sentiu que precisava ajudar o garoto, então foi o que ele fez. E se pergunta se Khamsin tem para onde ir, mas mais uma vez ele fica em silêncio. Von percebe que não, então pergunta se ele gostaria de ir com eles. Os guardas de Von veem um problema nisso, porque duvidam que o Marquês permitirá uma criança de origem desconhecida na mansão. Seria diferente se Von o trouxesse como escravo, então Von decide que não tem outra escolha. Ele se pergunta se Khamsin se importaria, e Khamsin diz que não se importa. Essa é uma notícia fantástica, então Von diz que é hora de encontrar algumas roupas adequadas para ele. Vogan percebe que não é o melhor nisso, então ele pergunta a Rosalie se ela os ajudará. Rosalie fica feliz em ter o negócio deles, mas primeiro ela diz que eles devem finalizar o contrato de escravidão. Ela então pega as mãos dos dois e começa o processo. Isso coloca um selo nas mãos de ambos e serve como contrato de escravidão. Ele não pode ser removido e o selo permanecerá enquanto o contrato não for anulado. Rosalie diz que dispensará a taxa do contrato porque esta é a primeira vez que fazem negócios juntos. Então Vogan agradece. Rosalie fica atordoada por um momento, mas ela se lembra que é hora de trabalhar. Enquanto ela corre para começar, Rosalie não consegue acreditar que foi realmente agradecida por um nobre. Vogan fica feliz por finalmente ter tudo resolvido, então ele leva Khamsin para se arrumar. Um tempo depois, vemos que Khamsin parece uma pessoa diferente ao informar Von que Dee está procurando por ele. Vogan oferece um biscoito a Khamsin se ele disser a Dee que ele não está aqui, mas Khamsin aponta que Dee já sabe que ele está aqui. Khamsin devora o biscoito mesmo assim, e Von se pergunta onde estão suas luvas. Khamsin explica que não precisa delas, mas Von se pergunta se ele está realmente bem em mostrar seu selo de escravo. Khamsin não está apenas bem com isso, ele está realmente orgulhoso do selo. Ele declara que simboliza sua amizade com Von, então ele gosta de exibi-lo. Vogan aponta que ele comprou aquelas luvas para ele. Khamsin joga tudo o que acabou de dizer pela janela e ele coloca as luvas. Nesse momento, Dee chega em busca de Von, mas Khamsin diz a ele que Von não está aqui. Dee diz que alguém viu Von entrar nesta sala, mas Khamsin diz que ele deve estar enganado. Khamsin declara que não pode ter certeza, mas acredita que a pessoa apenas alucinou por causa de seus fortes sentimentos por Von. A investigação de Dee não terminou, pois ele percebe as migalhas de biscoito no rosto de Khamsin que não estavam lá antes. Khamsin nega que elas estivessem lá, mas Dee o viu limpá-las. Dee acaba com as brincadeiras ao determinar que Von deve ter subornado Khamsin para mentir. Dee fica impressionado com a ousadia de Khamsin por mentir na cara dele, então ele decide que treinará Khamsin no lugar de Von. Khamsin não consegue acreditar, mas não há nada que ele possa fazer enquanto Dee o leva para começar o treinamento de espada. Vogan vê que é seguro sair, e ele só pode pedir desculpas a Khamsin por deixá-lo levar a culpa. Um tempo depois, vemos que o reino inteiro está falando sobre Von. Ele finalmente completou 8 anos, o que significa que é hora de avaliar sua aptidão mágica. Todos os seus irmãos têm aptidão para magia de fogo ou vento,
e todos têm certeza de que Vaughn possuirá magia de fogo. Todos estão ansiosos para ver os resultados de Vaughn, e todos desejam o melhor para ele porque ele é tão legal com todos. Infelizmente, a história toma um rumo muito sombrio quando o Marquês ouve sobre os resultados do teste de aptidão de Vaughn. Revela que Vaughn não tem aptidão para nenhuma das 4 magias elementais, e o Marquês está furioso. A notícia piora ainda mais quando o Marquês é informado de que a aptidão de Vaughn é, na verdade, para a magia de produção. Vaughn fica aterrorizado pela reação do pai e a tensão começa a preencher todo o cômodo. Este é o pior resultado possível, pois o Marquês explica que a magia de produção é conhecida como o tipo mais infeliz de todos. Ela permite ao usuário criar espadas e acessórios preparando materiais e visualizando o resultado em sua mente. O problema é que consome muita mana, e essas coisas podem ser produzidas sem magia de qualquer forma, então a magia de produção é praticamente inútil. Além disso, o Marquês se pergunta como Van deve proteger as pessoas desta nação com esse tipo de magia. O Marquês diz que sua falecida esposa, Mira, era uma poderosa maga de fogo, e ele também. O poder deles foi passado para seus outros filhos. O Marquês só consegue se perguntar como ele e sua esposa deram à luz um mago de produção inútil. Vaughn é o último filho que Mira lhe deixou antes de sua morte, então o Marquês está furioso. Ele tem um momento aterrorizante de clareza ao perceber que foi um tolo por ter tido esperanças. Vaughn exibiu alguns talentos muito raros apesar de sua pouca idade. Então o Marquês se permitiu pensar que Vaughn se tornaria algo mais. Está claro agora que ele estava errado, e o Marquês não consegue acreditar que sua casa produziu um fracasso tão vergonhoso. O Marquês pegou sua espada, então Van percebe o quão perigosa a situação é. Seu pai só se importa com a força da família. Então Van começa a entrar em pânico ao perceber que seu pai está preparado para acabar com a vida dele. O Marquês percebe o que deve fazer, então ele levanta sua espada diante de seu filho. Vaughn só consegue assistir horrorizado enquanto está completamente indefeso, e ele tenta desesperadamente pensar em uma saída. Nesse momento, antes que o Marquês possa golpeá-lo, Mercia intervém para impedi-lo. Marquês exige saber o que está acontecendo, e Mercia explica que teve uma ideia genial. Há uma vila bem remota que não se desenvolveu por causa da localização, mas ainda é parte do nosso domínio. Mercia tem um plano para o local, e sugere que deixem a área para Vaan. Marquise conhece essa vila esquecida, mas não entende por que Mercia acha que isso seria uma boa ideia. Mercia começa explicando que a vila tem pouco mais de 100 moradores. Nada de especial jamais saiu de lá, mas os recursos mágicos nas montanhas próximas são tipo super poderosos. Essa vila faz parte do território que Marquise ganhou ao ser promovido, mas fica entre 2 países em guerra. Esse território tem problemas de lealdade, então seria ótimo enviar Vaughn para lá e conquistar a confiança do povo. É um lugar incrivelmente perigoso. A vila está cercada pela guerra e sob ataques constantes de monstros. É impossível de defender, praticamente uma armadilha mortal, um verdadeiro abacaxi. Marquise ia dar um fim na vida de Van de qualquer jeito, então Mercia pensa que poderia ao menos usá-lo, enviando-o para a vila. Marquise gosta da ideia, guarda a espada e declara: Vaan será o lorde daquela vila. Ele diz a Mercia que fez um bom trabalho, afinal achou um bom uso para o inútil Van. Van fica em choque total enquanto saem, e Mercia se desculpa. Ele não suportaria ver nada de ruim acontecer com Vaughn, por isso fez essa proposta tão precipitada. Vaughn está sendo enviado para um lugar perigoso, então Mercia diz que ele pode odiá-lo à vontade. Vaughn aponta que não estaria vivo agora se não fosse por Mercia, então ele está na verdade muito grato. Mercia promete fazer o que puder para ajudá-lo, e os 2 irmãos apertam as mãos. Na manhã seguinte, Tio diz que não liga para o resultado de um teste qualquer. Mesmo sem magia, Vaughn ainda é um nobre sábio e íntegro aos olhos dela. E ponto final. Ela está furiosa por Vaughn ser enviado para uma vila remota e chama isso de um absurdo. Vaughn agradece a preocupação, mas diz que no momento está super ansioso. Um lorde de uma cidade rural não terá muito o que fazer, então Vaughn mal pode esperar para ter mais tempo livre. Se tudo der certo, Vaughn acredita que finalmente poderá viver uma vida divertida e tranquila. Ele está super otimista ao declarar que vai transformar o lugar em um paraíso particular, do jeitinho que ele gosta. Infelizmente, o rei não está nem aí para Vaughn agora, então ele está sendo enviado sem cavaleiros. As únicas pessoas que irão com ele são 10 aventureiros que Mercia contratou. A princípio, só o deixariam levar Khamsin, mas Vaughan sabe que teria sido um desastre total. Felizmente, seu irmão impediu que isso acontecesse, então ele só pode agradecer a Mercia. Nisso, Tio chega para lembrar Vaughn que ela é sua empregada pessoal, e é claro que vai com ele. Dee aparece do nada e revela que também irá. Ele ainda planeja ensinar a Vaughn tudo o que sabe sobre a espada, e ninguém vai pará-lo. É um gesto muito gentil, mas Vaughan não consegue deixar de pensar que virá mais treino por aí. Nisso, Sparza é o próximo a dizer que irá junto, pois acabou de se aposentar como mordomo. Ele decidiu supervisionar os estudos de Vaughan por pura diversão na aposentadoria, e Vaughn não consegue acreditar que a caravana toda está se juntando a ele. Enquanto partem, Tio aponta que Vaughn tem um sorrisão no rosto. Vaughn não percebeu a princípio, mas agora sabe que estava super ansioso para sair por conta própria.
Vaughn então pensa que o brasão da família não está na carruagem, pois Marquise queria mandá-lo embora sem que ninguém soubesse. Vaughn esperava uma partida triste de casa, mas uma garotinha aparece do nada para se despedir. Acontece que o reino inteiro sabe que ele está partindo e todos se reuniram para lhe desejar uma boa viagem. Um desses cavaleiros explica que Dee ficou chateado ao saber que Vaughn estava sendo enviado em segredo. Não podiam fazer nada para impedir a partida, então Dee quis ao menos garantir que a despedida fosse tipo épica. Vaughn aponta que ninguém deveria saber disso, mas não tem como dizer isso a Dee, pois o soldado diz que ele está dormindo agora. Ele nem pode mandar todo mundo ir embora. Então Vaughn não terá escolha a não ser aceitar a gentil despedida de todos. Vaughn fica chocado ao ver que Dee não está dormindo de verdade e está animando a multidão para se despedir. A partida é mais grandiosa do que Vaughn poderia ter esperado, enquanto o mandam se cuidar e Vaughn se despede de todos. No caminho para a vila, Vaughn experimenta seu poder pela primeira vez. Ele consegue transformar um galho em uma pequena adaga e explica que isso é magia de produção. Vaughn pensou em começar a testar aqui e ali, só para garantir caso precise um dia. Ele tem aptidão para isso e espera que haja uma boa maneira de usá-lo. Eles estão viajando há um bom tempo, então Tio diz que devem chegar à vila logo. Fon diz a Khamsin que, se ele não gostar da vila, pode voltar para a mansão, sem problemas. Eles têm um contrato de escravidão, mas Vaughn não quer forçá-lo a viver na vila. Ele diz que pode liberar Kempson do contrato e ainda falaria com Mercia para garantir que ele seja tratado super bem. Kempson, claro, recusa a oferta declarando que já decidiu dedicar sua vida a Vaughn. Não importa o tipo de perigo em que se metam, Kempson está determinado a protegê-lo, custe o que custar. Nisso, a carruagem para de repente, e Abby explica freneticamente que a vila está sob ataque. Dee identifica os culpados por trás do ataque e determina que devem ser bandidos ou mercenários falidos, sem dúvida. Ele tem certeza de que são lutadores experientes. Sylvain avalia a situação. A vila é cercada por uma cerca alta, mas é ineficaz contra flechas. Homens com aparência perigosa estão atacando do portão principal. Então Vaughn determina que os aldeões devem manter sua defesa, tipo de tartaruga. Há cerca de 50 inimigos, e o grupo de Vaughn tem bem menos gente. Dee pede permissão a Vaughn para se juntar à batalha, pois se todos atacarem juntos, devem conseguir derrotar os bandidos, sem dúvida. Os aventureiros que Mercia contratou discordam, achando que é muito perigoso. O inimigo os supera em número por uma margem enorme e eles estariam apenas jogando suas vidas fora. Dee reconhece esse cara como Orto, o aventureiro, e diz que está ciente do perigo. Ele já sabe que terão algumas perdas, mas tem certeza de que podem afastar os bandidos. Orto aponta que os aventureiros foram contratados apenas para guardar Van até a vila, e ele nunca aceitaria uma missão que arriscasse a vida de seus camaradas, de jeito nenhum. Dee não recua ao explicar que esta vila é o primeiro território de Van. Os aldeões são seus primeiros cidadãos, então eles devem sacar suas espadas para protegê-los do perigo, sem pensar duas vezes. Orto admira sua cavalaria, mas explica que isso não tem nada a ver com aventureiros como eles. Dee está furioso, mas sabe que não pode forçá-los a lutar. Em vez disso, ele apenas pediu que ao menos protegessem Van, e disse que podem fugir se a situação ficar preta. Orto concorda em fazer isso, mas Asparta é quem objeta agora. Se a vida de Dee for tirada em batalha, a vila não terá futuro, mesmo que assumam o controle. Ele diz que não podem arriscar isso, então só resta saber o que Esparta pensa que eles deveriam fazer. Esparta lembra a todos que, embora tenha servido como um simples mordomo na mansão, ele ainda é um mago elemental, e dos bons. Ele os assegura de que podem contar com sua destreza em combate, mas os aventureiros acham difícil acreditar que esse velhinho possa lutar. Asparta vai direto ao ponto, explicando seu plano. Primeiro, ele criará uma parede defensiva. Ela servirá como um escudo, então ele pediu aos aventureiros para dispararem ataques à distância por trás dela, sem medo. Assim que o foco do inimigo estiver nos atacantes à distância, Dee e seus homens o atacarão pelo flanco. Eles estão em desvantagem numérica, mas uma sequência de ataques surpresa vai melhorar e muito suas chances de vitória. Vaughn se pergunta se Esparta realmente planeja ficar para trás e lutar, então Esparta revela que este é sempre o seu plano. Se ele não agir como isca e continuar atacando por trás da parede, Dee e seus homens perderão suas vidas à toa. Vaughn ainda é contra, pois tem certeza de que Esparta perderá a vida em batalha, mas Esparta não vacila. Ele declara que esta é uma última chance de mostrar a força de seu velho, e implora a Vaughn que lhe permita este pedido, digamos, egoísta. Vaughn admira sua determinação, mas aponta que Esparta contribuiu demais para sua família. Vaughn se recusa a deixar sua vida terminar num lugar como este, e diz o mesmo para Dee e seus homens, sem exceção. Se perderem seu estrategista especialista Asparta e seu melhor lutador Dee, será impossível para eles desenvolverem esta terra. Se Vaughn falhar nesta missão, ele tem certeza de que seu pai vai dar um fim na vida dele. Vaughn não pode permitir que nada disso aconteça, então ele declara que será ele quem agirá como isca. Todos ficam chocados com sua decisão, até que Teal imediatamente recusa. Ela preferiria fazer isso sozinha, e Kempson diz a mesma coisa, na hora.
Vaughn aprecia o que eles estão tentando fazer, mas Teal é muito preciosa para ele, e ele não quer ver a vida dela acabar. O mesmo vale para Kempson, especialmente porque ele deveria estar livre agora, e aproveitando a vida sem preocupações. Vaughn já tomou sua decisão, então ele declara que vai levar a carruagem para a batalha e atacar de frente. Assim, o resto do grupo pode atacar à distância pelos dois flancos, com mais segurança. Dee tenta detê-lo mais uma vez, mas Vaughn lembra de algo. Ele treinou esgrima com ele todos os dias, então não perderá a vida facilmente, pode ter certeza. Van diz que mesmo que perdesse a vida aqui, não consegue pensar em um fim melhor para um lorde do que sacrificar sua vida por seu povo. O discurso de Van é incrivelmente inspirador, e Orto fica completamente chocado com a determinação de Von Putz. Orto odiava a ideia de guardar um nobre quando ouviu falar da missão, pois acreditava que não havia homens bons entre a alta nobreza, de jeito nenhum. Ele tinha certeza de que todos desprezavam aventureiros e plebeus, então nenhum deles valia a pena proteger. A única razão pela qual aceitou a missão foi porque queria continuar recebendo trabalhos bem pagos da guilda. Então, não teve escolha. Orto ficou surpreso quando Van chegou para cumprimentar os aventureiros ao saber que seriam eles a guardá-lo. Van se apresentou educadamente e agradeceu pelo serviço. Os outros aventureiros apontaram o quão errado Orto estava ao dizer que não havia nobres bons, pois Van era claramente um jovem educado, um gentleman. Depois que Van partiu, os outros aventureiros ficaram aliviados ao ver que estariam guardando um garoto comum. Até Orto teve que admitir que estava errado ao perceber que nem todo nobre era igual. Que surpresa! Van é um bom garoto, e ver o quão determinado ele é em proteger sua vila mudou a mente de Orto. Orto avança e diz que só desta vez ele vai confiar a vida de todos a Van. Van tenta detê-lo, mas Orto o interrompe. Uma criança dizendo que está disposta a arriscar a vida não pode ser ignorada, e Orto não conseguiria encarar seus camaradas se não fizesse algo de jeito nenhum. Seus camaradas estão na mesma página, percebendo o quão errados estavam antes. Eles costumavam ridicularizar a ideia de um nobre ter determinação, porque os nobres que conheceram até agora eram só conversa, pura enrolação. Vaughn, por outro lado, estava pronto para arriscar a vida. E todos estão inspirados. Vaughn não tinha ideia de que estava tendo esse tipo de efeito em Pluriel e nos outros. E Pluriel só consegue rir porque Vaughn até se deu ao trabalho de memorizar os nomes de aventureiros como eles. Que coisa! São esse tipo de coisas que Vaughn faz que os fazem sentir que podem confiar suas vidas a ele. Dee é o próximo a se apresentar, declarando que ele e seus homens são nobres cavaleiros a serviço da família real, com honra. Proteger. Vão aqui e agora significa defender o futuro da casa. Asparta se junta dizendo que não pode compactuar com Vaughn usando uma estratégia tão irresponsável. Ele lutará com os outros, mas assim que o inimigo for tratado, ele terá que ensinar a Vaughn a responsabilidade que ele carrega como potencial herdeiro da família real, e isso é sério. Asparta se junta a Dee e Orto na linha de frente e diz que vai emendar sua estratégia. Primeiro, ele criará uma parede defensiva e disparará ataques à distância. Então, os homens de Dee tomarão o flanco esquerdo enquanto o grupo de Orto o ataca pela direita. Contudo, todos estão prontos, então Asparta imediatamente cria a parede. Ela surge num piscar de olhos, e os aventureiros dizem que não esperavam que o velho mordomo fosse um mago tão poderoso. Que surpresa! Eles também ainda estão impressionados com Van, e Orto até diz que o acolheria se ele se tornasse rei, sem pensar duas vezes. Os bandidos, enquanto isso, nem notaram a parede gigante que Asparta ergueu atrás deles. Eles estão muito focados em conquistar a vila, e têm certeza de que será moleza, um passeio no parque. Este não é o caso, no entanto, pois flechas começam a chover sobre eles, e vários bandidos são eliminados. Eles finalmente percebem que as flechas vêm de trás da parede, então seu líder declara que atacarão o que estiver atrás dela. Os bandidos avançam, mas Dee aparece para começar a eliminá-los um por um. Ele corre pelo grupo com força incrível, e elimina vários deles com sua lâmina. Orto está bem ali com ele, e Dee diz que tudo está indo como planejado, perfeitamente. O inimigo caiu na isca, e eles conseguiram surpreendê-los pelos dois flancos. A batalha está realmente esquentando agora, então Orto diz a seus homens para não deixarem os cavaleiros os superarem. Os cavaleiros e os aventureiros estão atacando pelos dois flancos, então os bandidos percebem que estão cercados, sem saída. Os bandidos ainda têm vantagem numérica, mas nós os heróis compensam com pura habilidade. O terrivelmente poderoso Dee diz a seus inimigos para avançarem se quiserem ter suas vidas encerradas. Então os bandidos começam a fugir dele, desesperados. Nisso, o líder dos bandidos corre em direção à parede, e Orto percebe que ele está mirando nas pessoas do outro lado. Orto grita desesperadamente para alguém detê-lo, mas é tarde demais. O líder dos bandidos passou pela parede onde encontra uma Pluriel indefesa, coitada. Ele se prepara para acabar com a vida dela, mas Vaughn consegue chamar sua atenção. Vaughn manobra para as costas do cara e o derruba com sua lâmina. Khamsin então segue o ataque de Van e põe um fim definitivo à vida do líder dos bandidos. A batalha ainda não acabou, no entanto, pois Van diz que há uma boa chance de o inimigo focar em sua posição. Ele diz a todos para prestarem atenção no que está à frente deles, e Pluriel só consegue se perguntar como Van pode ser tão composto, que coisa.
A batalha termina um tempo depois, e Orthor revisa a situação. O inimigo sofreu enormes perdas enquanto Vaan e seu grupo não tiveram baixas. Este é o melhor resultado possível, uma vitória completa, sem dúvida. Assim que Orthor receber o pagamento, a missão estará completa e eles poderão partir. No entanto, Orthor diz que ficou curioso sobre o potencial de Vaan. Ele sabe que não haverá muito dinheiro nisso, mas se pergunta o que seu grupo pensa sobre ficar nesta vila por um tempo, quem sabe? Alguns dos aventureiros preferem ir em outra missão, então eles partem, mas Orthor e seus homens ficam. Pluriel está especialmente interessada em ficar porque Vaan salvou a vida dela, e ela quer retribuir de alguma forma. Os outros ficaram realmente impressionados com a postura de Vaan no campo de batalha, e não conseguem acreditar que ele tem apenas 10 anos. Ele também é muito mais legal do que qualquer outro nobre que já conheceram, então estão todos ansiosos para ver o que esta vila se tornará sob a liderança de Vaan, com certeza. Orthor se pergunta se estão todos prontos para ficar aqui para ajudar Vaan, e todos concordam. Enquanto isso, Teal repreende Vaan por colocar sua vida em perigo. Ela está furiosa e exige que ele a deixe arriscar a vida dela primeiro da próxima vez. Ouviu bem? Lee chega para parabenizar Von pelo bom trabalho, e Von diz o mesmo de volta ao comandante. Quanto a Asparta, ele sente que os aldeões se reuniram perto da entrada. Von lembra que esta é a primeira vez deles aqui, então ele se prepara para encontrar todos. Dentro da vila, Teal percebe que este lugar tem muito mais espaço do que ela imaginava. Von se apresenta ao chefe da vila, chamado Honda, e Honda o agradece por salvar a vila deles. Infelizmente, esses ataques já aconteceram antes, e eles foram atacados várias vezes só este ano. Que horror! Vaan só consegue se perguntar por que esta vila está sendo alvo, então Honda explica o passado deles. Quando faziam parte do condado de Fredinato, cavaleiros patrulhavam a área para protegê-los. Infelizmente, tudo isso acabou quando a vila se tornou parte do território que o pai de Vogun controla. Que pena! Von só pode se desculpar com eles, explicando que seu pai ainda não foi informado sobre o status das vilas menores. Honda fica aterrorizada com essa declaração, pois faz parecer que as vilas menores não valem a pena proteger, que absurdo. Eles praticamente não pagam nada em impostos, então ele teme que seja por isso que o rei não se importa com eles. Vaan tenta acalmá-los dizendo que reclamar sobre o estado do reino não vai adiantar nada, mas isso só piora as coisas. Os aldeões não querem ouvir esse tipo de conversa de um nobre, porque ele não pode possivelmente entender o quão difícil as coisas são para eles de verdade. Vagan tenta acalmá-los novamente, explicando que sua principal preocupação é o futuro desta vila. Ele admite que os nobres têm suas falhas e são culpados por aprovar leis que não beneficiam as vilas menores. Infelizmente, eles não podem fazer nada sobre isso agora. Então Vaan diz que deveriam focar em pensar em maneiras de proteger esta vila, e rápido. Vaan já pensou nisso, e ele elaborou 3 medidas que eles podem tomar. Primeiro, Vaan diz que eles precisam produzir algo tão valioso que o reino não possa ignorar esta vila, de jeito nenhum. Então eles precisam ganhar dinheiro regularmente para contratar mercenários. Por último, eles precisam melhorar e desenvolver a própria vila. Os aldeões dizem que já tiveram ideias assim antes, mas é sempre mais fácil falar do que fazer, né? Vaan reconhece que deve ter sido difícil antes, mas ele declara que as coisas serão diferentes agora porque seu novo Lorde chegou, e com força total. Esta vila é tudo o que ele se importa agora, então ele fará tudo o que puder para defendê-la e desenvolvê-la. Suas palavras inspiradoras não têm efeito nos aldeões, então Vaan percebe que eles ainda não confiam nele. Nisso, Esparta se apresenta e explica que serviu o rei como seu mordomo-chefe por muitos e muitos anos. Ele garante por Vaan, explicando que ele foi confiado com terras aos 8 anos, após ser considerado um prodígio, um gênio. Lee se apresenta em seguida, dizendo que é o vice-comandante dos Cavaleiros do Rei, e ele também garante por Vaan. Os aldeões ficam em choque porque o mordomo-chefe do rei e o vice-comandante vieram à vila deles. Eles são claramente pessoas muito importantes, então só podem se perguntar o que estão fazendo aqui. Que loucura! Honda se pergunta se Vaan ser um prodígio significa que ele pode usar magia elemental, então Vaan revela que sim. Ele diz que é apenas magia de produção, então eles não deveriam esperar muito dele em combate, por enquanto. É claro que os aldeões ficam desapontados ao ouvir isso, mas Vaan diz que ele ainda não descobriu seus poderes. Quem sabe o que vem por aí? Nisso, Jazz, um dos aldeões, levanta o problema dos impostos. Até agora tem sido uma luta incrível dar 30% de sua colheita, e isso tem tido um efeito terrível na vila, um verdadeiro desastre. Von não perde tempo e resolve a situação, dizendo que podem reduzir para 10% por um tempo. Ele tem muitos planos para a vila, então é crucial garantir uma vida estável primeiro. Os aldeões ficam chocados ao saber que os impostos serão reduzidos, um alívio enorme. Von declara que é hora de começar, e eles vão fortalecer as muralhas defensivas da vila. Ele se pergunta se sua muralha de magia da terra é duradoura, mas infelizmente não é. Ela mantém a integridade enquanto ativa, mas quando a mana se esvai, vira um monte de terra. Von decide que terão que substituir a muralha por algo mais resistente, mas precisam de algo provisório. Será uma medida temporária, então ele pede a Esparta para criar uma muralha de terra.
Esparta faz isso imediatamente, e todos os aldeões ficam impressionados com seu poder incrível. Van também quer construir um fosso para atrasar invasores, então Di diz para deixarem o trabalho com os cavaleiros. Von realmente tem a atenção dos aldeões agora, então ele diz que a cooperação de todos é vital. Se todos se unirem, esta vila pode renascer ainda mais forte do que antes. Um tempo depois, Tio se pergunta o que Von faz na floresta. Ele explica que pensava em testar sua magia de produção, então juntou uma pilha de madeira. Ao tentar a magia, Vaughan sente um calor crescendo lentamente no estômago. Von repassa o processo da magia de produção, lembrando-se de focar no controle da mana. Assim que a mana chega às pontas dos dedos, ele deve sentir cada fibra da madeira. Então ele as unirá para torná-las mais fortes, como um fio torcido, antes de tecer as fibras ainda mais apertado para formar um bloco de madeira. O processo é um sucesso total. Vaughan cria o bloco, mas os outros só conseguem se perguntar o que é. Von explica que é um bloco de fibra, comparando-o à microfibra. Infelizmente, microfibra só existe em seu mundo antigo, então os outros não fazem a menor ideia do que ele está falando. Um tempo depois, Otto aparece e fica chocado ao ver o que Van aprontou. Tio explica que Van fez esses blocos e os aventureiros não podem deixar de notar a quantidade. Otto toca um e percebe que são mais leves e duros do que esperava. Van lhe dá permissão para cortar um ao meio, mas Otto não consegue nem arranhá-lo com sua lâmina. Otto diz que golpeou forte o suficiente para cortar uma pedra, mas este bloco que Vaughan criou é incrivelmente resistente. Nenhum deles jamais viu algo assim, e todos se perguntam se é mesmo só madeira. Vaughan está satisfeito com sua criação e determina que esses blocos podem ser surpreendentemente úteis. Um tempo depois, Tio se pergunta se Von já esgotou sua mana, pois ele tem criado todo tipo de armas e ferramentas. Von diz que está bem e não entende por que a magia de produção tem má reputação. Ele ouviu que o consumo de mana da magia de produção é realmente intenso. Supostamente, consome tanta mana que é quase impossível para a maioria das pessoas fazer sequer uma única coisa. Von ainda não conhece todo o potencial de seu poder, mas sabe que pode criar armas facilmente. Kamsin gosta muito da espada que Von acabou de fazer, então Von diz que ele pode ficar com ela. Kamsin promete valorizá-la para sempre e espera ansiosa para ver o que Von lhe dará. Von entrega um machado, mas ela não fica muito animada. Von se pergunta se há algo errado, então o tio diz que ela só ficou quietinha porque estava tão impressionada com a beleza da arma que perdeu a fala. Von percebe que ela não gostou, então pensa em fazer um acessório legal para ela depois. Naquela noite, Von pensa em como seu corpo está dolorido de tanta viagem. Quase não tiveram pausas, mas o pior é que Von não conseguiu tomar banho. Vaughan tem certeza de que os outros também estão cansados, pois só acamparam esse tempo todo. Não podem continuar assim, então Vaughan decide que precisam garantir as necessidades básicas antes de fortalecer as defesas da vila. Vaughan pensa no que seria melhor fazer primeiro e decide que devem construir uma casa. No dia seguinte, Honda se pergunta o que nossos heróis estão fazendo, então Vaughan revela que estão construindo um lar para si. Este local era uma praça pública, mas não é usado há muito tempo. Há bastante espaço, então Ron nos diz que é o lugar perfeito para a mansão de Vaughn. Vaughn está finalmente pronto, então ele decide que é hora de descobrir se consegue fazer algo tão grande quanto uma casa. Vaughn reúne todo o seu foco e determina que deve começar com os 4 pilares que irão em cada canto. Os pilares exigem fios finos para irem fundo no chão, garantindo uma base sólida. Depois vem os pisos e as paredes para conectar os pilares. Finalmente, depois de tudo isso, Vaughan termina sua casa com o telhado. Vaughan declara que acabou, e todos ficam em total descrença. Os aldeões começam a se reunir e os aventureiros se perguntam o que aconteceu. Tio explica que Von acabou de construir uma casa para eles morarem, mas não conseguem acreditar que ele fez isso em tão pouco tempo. Os cavaleiros e aventureiros não poderiam estar mais felizes com seu novo lar, e todos dão uma boa olhada enquanto a poeira finalmente baixa. Vaughan duvidou de si no início, pois todos diziam que magia de produção era inútil, mas agora percebe que sua magia é na verdade muito útil. Vaughan olha para a bela casa que criou para ele e seus amigos, e não consegue deixar de se perguntar se a fez um pouco grande demais. Ninguém consegue acreditar que Vaughan fez uma casa gigante tão rápido, e eles determinaram que sua magia de produção é mais adequada para governar um território do que a magia elemental. Vaughan concorda que é uma habilidade interessante, mas ainda acha que a magia ofensiva é a melhor para proteger as pessoas. Ele tem certeza de que as pessoas se sentiriam muito mais seguras vivendo sob a proteção de um Lorde poderoso, mas seus amigos o asseguram de que não é bem assim. As partes dizem que ele estaria certo em tempos de guerra, mas o que as pessoas buscam é simplesmente um Lorde que melhore suas vidas. Dessa forma, como Bardes diz, ninguém é mais adequado que Van. O que Van acabou de fazer foi incrível, e Ortu determinou que os poderes de Van excedem em muito os de usuários comuns de magia de produção. Van não terminou. Ele diz que se trouxerem a madeira, pode até fazer casas para todos os outros. Todos ficam chocados ao ouvir isso. Então Ortu e Di dizem aos seus homens para se apressarem e reunirem os materiais. Os aldeões também querem casas, e Von rapidamente percebe que entrou numa fria. As casas deles estão em péssimo estado, então Von decide que começará renovando dramaticamente a vida das pessoas na vila.
Von concorda em fazer uma casa para todos, então eles celebram. Von termina de fazer um monte de casas, e todos ficam impressionados com sua enorme capacidade de mana. Seu vasto conhecimento em como construir um bairro também é muito impressionante, e Volgin explica que se chama Plano de Grade. Volgin diz que essas casas devem servir por enquanto, mas quando conseguirem bastante pedra, ele reconstruirá cada uma para melhor atender aos seus moradores. Volgin também construiu um banho ao lado de sua mansão, simplesmente porque queria tomar banho. Ele optou por um design simples para a banheira, e Pléril usou sua magia de água para enchê-la. Naquela noite, após o banho, Volgin finalmente consegue dormir numa cama boa e confortável. No dia seguinte, Volgin é informado de que, graças aos cavaleiros, agora tem uma trincheira ao redor da vila. Volgin fica muito satisfeito, mas o ideal para as defesas seria enchê-la de água e transformá-la num fosso. Além disso, precisarão de água para beber e para usar no banho. Isso deixa claro qual deve ser o próximo trabalho, então Voin declara que é hora de encontrar uma fonte de água. Eles rapidamente desviaram água de um rio próximo com a ajuda dos grandes poderes de Asparta. Ele instantaneamente cavou uma trincheira de alguns metros enquanto Di e os outros a estendiam à mão. Vão seguir atrás para fortalecer o fundo e as laterais da trincheira. Há muita distância entre o rio e a vila, então Tio diz que é um baita projeto. Não tem jeito, porém, como Von aponta, as pessoas precisam de água. É um trabalho duro, mas ter todos trabalhando para o mesmo objetivo é bem divertido. Além disso, uma vez que as condições melhorem e sejam menos incertas, será mais fácil para os mercadores visitarem. Isso será essencial porque é a única maneira de Volgin viver sua vida tranquila no futuro. Volgin determina que este trabalho levará pelo menos uma semana, mas fica chocado quando os trabalhadores apontam que já conseguem ver a vila de onde estão. Voin decide encerrar por hoje, mas Di diz que chegarão à vila em algumas horas se continuarem. Di está ansioso para seguir trabalhando, mas Von aponta que os outros estão prontos para desmaiar. Di considera isso um novo tipo de treinamento, mas percebe que não pode forçar demais. No dia seguinte, Von anuncia a todos que finalmente completaram o canal para levar água à vila. Ele agradece a todos pelo trabalho duro e diz a Asparta para abrir a comporta. A água começa a fluir e todos os aldeões ficam maravilhados. O fosso ao redor da vila está completo. E agora será realmente difícil para os bandidos atacarem as muralhas. Volgin teme que o fosso inunde quando chover, então se pergunta se deveria criar um lago atrás da vila também. Esparta acha uma boa ideia, pois esse lago poderia ser usado como reservatório, útil durante as secas. Volgin faz isso em seguida, e os aldeões não conseguem acreditar que tanta coisa está acontecendo. A vila que antes não tinha cursos d'água agora tem um lago como reservatório. Graças a Von, os aldeões não precisam mais ir ao rio todos os dias só para buscar água. O chefe o agradece, mas Volgin diz que não é necessário. Ele está feliz que todos tenham acesso à água agora, pois a vida será muito mais fácil para toda a vila. Naquela noite, vemos que uma garota, referida como Lady Art, viaja com alguém chamado Panamera. Panamera diz que ainda é um longo caminho até uma certa vila remota, então ela diz a Art para descansar. No dia seguinte, Voin termina de criar uma muralha defensiva gigante chamada Baluarte. A muralha da vila costumava ser apenas uma parede de terra, mas agora é uma construção incrível. Baluartes tem um topo largo, então os guardas podem até patrulhar em cima da muralha. Todos estão muito animados com isso, pois com um baluarte tão robusto, os aldeões podem ficar tranquilos mesmo quando os bandidos atacarem. Volgin choca a todos quando diz que não está satisfeito, pois quer que os aldeões se sintam ainda mais seguros. Volgin testa fazer algumas bestas básicas, e todos ficam atônitos quando ele termina. Eles dizem que essas coisas não são nada básicas e são super impressionantes. Van até anexou escudos na frente delas para que os guardas possam disparar flechas protegidos de ataques inimigos. Isso é realmente impressionante. E agora está claro que Van pode fazer todo tipo de coisas com sua magia de produção. A vila deles é relativamente pequena, mas Van está satisfeito porque está começando a aparecer uma cidade-fortaleza. Todos concordam e dizem que meros bandidos jamais a conquistarão, por mais que tentem. Di tem certeza de que se o rei soubesse o que Van podia fazer com seu poder, o teria feito chefe da casa em vez de bani-lo para esta vila remota. O rei pensava que Van era fraco, mas um olhar para o que ele fez nesta vila deixa claro que seu poder é mais do que suficiente para o combate. Di argumentaria que Von é mais poderoso que qualquer um, mas Esparta acredita que seu poder é melhor para a proteção. Os dois começam a discutir, mas Von os acalma. Ele diz que não devem se frustrar com as circunstâncias. Todos só precisam se virar e lutar com o que têm. A barriga de Jess e Von ronca, então Tula lhes prepara uma refeição. Não foi fácil, porém, pois estão com poucos ingredientes. Espartas diz que a defesa da vila é importante, mas precisam fazer algo sobre a renda regular da vila. Esta vila não tem conexões, exceto por alguns mercadores que vêm aqui uma vez por mês. Volgin não acha que isso precise ser uma prioridade, pois as colheitas da vila são capazes de fornecer bastante comida. No entanto, Asparta aponta que eles não têm os ingredientes para fazer as sobremesas assadas doces favoritas de Von, e Von muda completamente de ideia. Não ter esses doces é horrível para ele, então Von declara que é hora de bolar algo que esta vila possa vender.
Khamsin acha que deveriam vender aqueles blocos de madeira que Von pode fazer, mas Von rejeita a ideia. Vendê-los não funcionaria porque só ele pode trabalhar com eles. Todos dão suas sugestões, mas Von percebe que será difícil bolar algo único para esta vila vender. Mais tarde, Van descobre que Telenkhamsin não querem usar suas armas. Elas foram presentes de Van, então não querem causar nenhum dano a elas. Van aponta que eles precisam aprender a se defender com essas armas, então precisam praticar. Zara diz para não se preocuparem e mostra seu escudo do Cavaleiro Orc. É resistente e flexível, então será fácil para as armas deles quando ele bloquear. O primeiro ataque de Khamsin não tem força alguma, mas todos ficam confusos quando o escudo acaba no chão. Este escudo está até cortado ao meio, então todos ficam impressionados que a arma conseguiu fazer tanto dano com tão pouca força. É tecnicamente uma espada de madeira, então Vanna está surpresa que ela cortou tão bem. Tio conserta nosso escudo, e Orto chega para perguntar sobre toda a comoção. Ele trouxe alguns minérios que eles extraíram, e se pergunta se Van gostaria de comprá-los. Orto explica que a floresta ao redor das montanhas próximas está cheia de monstros fortes, então as pessoas têm evitado aquela área. Aquele lugar nunca foi minerado antes, por isso conseguem encontrar muitos minérios raros sem nem precisar ir para as montanhas. Eles encontraram minérios de ferro, cobre, prata e até um pouquinho de ouro. Orto realmente choca nosso herói, porém quando revela que encontraram minério de mitril. Esta é uma ótima notícia, porque se tudo isso estava no sopé das montanhas, então as montanhas em si devem conter uma riqueza de recursos. Van pega um pouco do minério de ferro e surpreende a todos ao transformá-lo em um bloco sólido de ferro. Ele diz que não o derreteu para torná-lo mais puro, então não sabe o quão puro é. Zara está muito animado, então se pergunta se Van pode fazer uma espada para ele com isso. Van se sente mal pelo que aconteceu com o escudo, então diz que sim. Zara quer uma espada longa e uma curta, então Van começa a trabalhar. Esta é a primeira vez que ele faz uma arma de ferro, então exigirá muito foco. Ele pensa muito sobre sua forma e o quão afiada deve ser. E logo termina. Este é o primeiro cliente de Von, então ele deu atenção extra aos adornos da espada. Zara não poderia estar mais feliz com a espada curta, então Von começa a trabalhar na próxima. Aquela é tão incrível quanto então, claro. Os outros aventureiros também querem armas. Von aponta que foram eles que conseguiram os minérios, então é justo que ele faça as armas. Quando ele termina, todos têm certeza de que Von pode vender essas armas por muito dinheiro. Van então olha para o minério de Mithril e se pergunta como seriam as armas se as fizesse com Mithril. Sparta está muito intrigado com o Mithril, porque nunca ouviu falar de alguém minerando minérios metálicos na floresta. A única explicação é que há uma masmorra por perto. Sparta diz a Van que se descobrirem uma masmorra, a situação deles mudaria massivamente. Hordas de pessoas e bens começariam a fluir para dentro e para fora desta vila. Isso deixa Van muito animado, porque se descobrirem uma, a importância desta vila aumentaria dramaticamente. Masmorras têm toneladas de recursos, com joias tão valiosas quanto tesouros nacionais. Normalmente, quando a guilda recebe notícias de uma nova masmorra, eles abrem uma filial na cidade ou vila mais próxima. Infelizmente, Von aponta que a vila deles não tem os recursos para receber a guilda agora. Sparta concorda, pois a vinda da guilda traria muitos aventureiros, mercadores e até a ordem cavalheiresca. No momento, a vila deles carece de instalações, comida e infraestrutura para apoiá-los. Se essa notícia se espalhasse, uma nação vizinha os atacaria buscando lucrar com a masmorra. Além disso, Voin aponta que ele é a ovelha negra da família. Se o pai dele descobrisse que a vila para onde foi enviado tinha valor, ele seria mandado para outro lugar. Isso significa que Van precisa fazer esta vila crescer e produzir resultados antes de descobrir a masmorra. Otto está na mesma página, ele diz que evitarão o local onde a masmorra provavelmente está ao coletar recursos. Volgan sabe que os aventureiros poderiam ganhar muito apenas reportando isso à guilda, então ele aprecia que estejam se contendo pelo bem da vila. Um tempo depois, Von está satisfeito com a aparência de tudo, então ele diz que isso conclui sua dramática renovação. Tio se pergunta se Von realmente não está sem mana ainda, pois ele tem feito toneladas de casas e armas. Von diz que está bem e só se sente um pouco cansado. Jazza e um mensageiro revelam urgentemente que alguns lagartos blindados estão se aproximando da vila. Von imediatamente instrui a todos para entrarem nas muralhas, ordenando que a ponte levadiça seja erguida e o portão fechado. Todos os aldeões estão apavorados porque sabem o quão perigosos são esses monstros, mas Von não tem medo. Ele sabe que todos têm medo da batalha, mas os lembra que as vidas de todos nesta vila dependem do que eles fizerem. Vogon promete lutar por todos, mas não pode protegê-los apenas com sua força. É por isso que ele diz aos aldeões para lhe emprestarem sua força, para que todos possam proteger esta vila juntos. Os aldeões estão prontos para proteger sua vila, então Von os instrui a manejar as bestas. Kempson explica que os aventureiros estão caçando, então não estão na vila. Nesse caso, Vogon decide que deve participar da batalha, mas Tio o impede. Ele vê o quão séria ela é, então pede a Dee para subir na muralha e relatar o que está acontecendo. Assim ele pode emitir ordens de uma distância segura, então Dee concorda. Dee fica horrorizado com o que vê, então relata que há aproximadamente 40 lagartos blindados.
Isso é muito ruim, porque mesmo um grupo de cavaleiros veteranos teria dificuldade para derrubar apenas um lagarto blindado. Não há tempo a perder, então Von diz a Dee para carregar as bestas. Todos os aldeões seguem o comando de Dee e lançam seu primeiro ataque. As flechas parecem desaparecer ao atingir os lagartos e Dee percebe que estão atravessando-os. Depois de um tempo, eles conseguem derrubar 10 dos monstros e os aldeões começam a celebrar. Ainda restam muitos, porém, e ele só tem um dardo por besta. Não tem escolha, então disparam suas últimas flechas e conseguem eliminar outra leva de lagartos blindados. Infelizmente, eles estão sem flechas de ferro e ainda restam muitos monstros. Von se esforça para pensar numa solução, mas tem uma ideia. Ele diz a Dee para usar os dardos de madeira, mas os outros temem que não fará muita diferença. As escamas desses lagartos blindados são de aço, então madeira e flechas jamais os perfurariam. Dee diz para ele não se preocupar, pois Von já superou suas expectativas de inúmeras maneiras. Ele protegeu a vila de bandidos e a desenvolveu num ritmo impressionante. Dee nunca mais duvidará dele, depositando sua fé no Lord Von. Os aldeões lançam flechas de madeira nas feras, e os cavaleiros ficam chocados ao ver que as flechas estão fincando nas cabeças delas. Eles se perguntam se funcionou mesmo, e todos começam a celebrar enquanto os monstros caem. É claro que as flechas de madeira são suficientes para derrubar os lagartos, então Dee ordena que os aldeões continuem atirando. Ele diz que farão um churrasquinho de lagarto hoje à noite, e flechas começam a chover nos monstros. Logo Dee anuncia a vitória, e todos os aldeões vibram. Vokner é elogiado pela ótima decisão, e ele só fica feliz que deu certo. Os cavaleiros avaliam a situação e ficam muito impressionados. Não só evitaram baixas, como ninguém do lado deles sequer se feriu. A vitória foi esmagadora, e isso faz Dee perceber que Von vai ser alguém muito importante, um verdadeiro fenômeno. Mais tarde, os aldeões colhem os lagartos gigantes, e Dee diz para todos terem cuidado ao preservar os olhos e as presas. As vísceras podem ser descartadas, mas precisam extrair os núcleos mágicos, que são valiosos. A colheita está indo muito mais rápido que o esperado, tudo por causa das facas incríveis que Von fez. Von chega e vê que agora tem toneladas de carne na vila, o que significa que podem fazer um banquete daqueles. O banquete é realizado naquela noite, e Von faz um brinde à vitória. Os aldeões pensavam que nunca haveria um dia em que pudessem se divertir na vila, mas Von mudou tudo isso para a alegria de todos. O chefe fica impressionado, pois é difícil acreditar que exista um nobre que goste de passar tempo com aldeões de classe baixa. Os amigos de Von dizem que é normal, porque Von é assim mesmo, gente boa. Orto não estava na batalha, mas a história fez todo o sentido quando soube que as flechas de madeira eram feitas do mesmo material das armas deles. Jazz e Dee os ouvem falando sobre as armas, então ele declara que também comprará uma de Von. Os outros cavaleiros também querem comprar, mas Von diz que jamais poderá cobrar deles. Assim que as finanças da vila estiverem em ordem, ele fará armas para todos de graça. Depois, Orto explica que poderiam vender os lagartos blindados a mercadores por 20 moedas de ouro cada. Infelizmente, a maior parte da carne estragará, e Von terá que pagar uma taxa de transporte. Contando com isso, provavelmente conseguirão 8 moedas de ouro por cada. Ainda restam 40, então terão um pouco mais de 300 moedas de ouro no total. Vogan faz a conversão e fica chocado ao perceber que isso dá uns 300 milhões de ienes. Infelizmente, Esparta precisa lembrá-lo de algo. Quando uma vila fatura mais de 100 moedas de ouro, é obrigada a pagar 50% em impostos, uma verdadeira mordida do leão. Não tem como manter segredo, pois seria descoberto imediatamente se tentassem vender tanto de uma vez. Isso reduziria o lucro para 150 moedas de ouro. Mas o pior é que o pai de Von descobriria o quão bem a vila está indo. Se ele souber que este lugar tem valor, exilará Von para outra área remota. Esparta tem uma ideia, e diz que poderiam tentar reportar isso ao irmão de Von, Mércia, para evitar problemas maiores. Poderiam dar a ele a glória de derrotar os lagartos blindados, e ninguém desconfiaria. Mais tarde, alguns mercadores chegam à vila, mas se perguntam se estão no lugar certo. Já estiveram aqui antes, mas não parece a velha vila remota que se lembram, está irreconhecível. Vaughan se apresenta como o Lorde da Vila, e eles o reconhecem imediatamente como filho do Marquês. Ele é conhecido por ser um prodígio, então se perguntam o que ele está fazendo ali. Os mercadores se apresentam como Mari e Rango, e Von os recebe na vila. Lá dentro, os caras ficam absolutamente chocados ao ver o que Von tem para vender. São os materiais dos lagartos blindados, e eles não conseguem acreditar que conseguiram derrotar um exército tão grande, é inacreditável. Até aventureiros temem esses monstros gigantes, então os caras mal conseguem acreditar que esta pequena vila enfrentou tantos. Estão ansiosos para comprar tudo, mas precisarão de cerca de um mês para transportar a mercadoria. Vogan concorda, pois esses caras terão que recrutar mais homens para o trabalho. Infelizmente, a carne não durará tanto, então Vogan diz que podem levar um pouco de graça. Em troca, Vogan gostaria que dessem uma olhada nas armas que estão vendendo. Os caras não tinham ideia de que havia um ferreiro na vila, e Vogan não lhes diz que é ele mesmo. Eles ficam realmente impressionados com as armas, então concordam em comprá-las pelo preço pedido por Von, sem pestanejar.
Vaughan vai além, perguntando se eles promoveriam as armas também, mas eles hesitam. Os caras não conseguem descrever o quão incríveis são essas armas, então não querem compartilhá-las com outros mercadores de jeito nenhum. Vaughan sabe que eles só querem um bom lucro, então ele tem uma ideia. Ele aponta que, se venderem as armas fora da vila, todos descobrirão de onde vieram. As pessoas virão à vila procurando por elas, e isso pode ser uma ótima oportunidade de negócio. É por isso que Vaughan diz que o cara deve montar uma loja dentro da vila antes de começar a promover. Eles farão o trabalho duro de divulgar as armas, e terão uma loja pronta para quem vier procurá-las, tudo planejado. Os caras se perguntam se Vaughan realmente concordaria, e ele diz que sim. Vaughan constrói a loja imediatamente e os caras ficam ainda mais impressionados. Eles acabaram de dizer a Vaughan como achavam que a loja deveria ser, e ele a fez num piscar de olhos. Que rapidez! Nesse instante, vemos que as garotas chegaram à vila. Panamera está preocupada com algo, então diz que descobrirá se Vaughn é realmente um prodígio. Dentro da mansão de Vaughn, Sparta explica que a vila está crescendo a um ritmo incrível, sem parar. Ele acredita que mais pessoas virão, então precisam construir uma cidade que possa abrigar 10.000 pessoas. Ao desenvolver a terra, precisarão de muita gente para guardar a vila e administrar suas instalações. Uma tarefa e tanto. Além disso, Vaughan terá que decidir que tipo de cidade-fortaleza querem ser. Cidades-fortaleza quadradas são o design mais comum, mas Vaughan tem outras ideias. Ele quer usar um design de estrela, pois os atacantes terão que gastar tempo conquistando as partes pontiagudas para chegar perto das principais. Uma estratégia genial. Se tentarem ignorá-las, acabarão sendo atacados de 3 ângulos diferentes. Jazz e Vaughan são informados de que um emissário do condado de Ferdinando chegou para vê-lo, uma visita inesperada. Panamera se apresenta como cavaleira, e Art se apresenta como a filha mais nova do conde Ferdinando. Art está aqui para prestar seus respeitos, amando do pai, então espera que possam se dar bem, sem problemas. Vaughan, no entanto, percebe que eles estão ali para avaliar o estado do inimigo e possivelmente conquistá-lo. Panamera fica impressionada com a conclusão dele, pois ele está certo. Vaughan foi encarregado de terras entre o condado de Ferdinando e o reino de Helenida, então Ferdinando desconfia dele, e com razão. Ele teme que Vaughan possa liderar as ambições impróprias de seu pai. Panamera determina que Vaughan ter sido enviado para tão longe significa que ele não tem aptidão para magia elemental, o que é uma pena. Vaughan sabia que a notícia se espalharia eventualmente, então não nega. Ele diz que as preocupações de Ferdinando são infundadas, pois não está planejando nada com o pai. Vaughan diz que foi simplesmente exilado aqui pelo pai, mas Panamera não acredita nele de jeito nenhum. Ela aponta que Vaughan transformou esta vila remota de 100 pessoas em uma fortaleza em questão de dias. Ela suspeita que pelo menos 5.000 homens foram enviados aqui com Vaughan para realizar tudo isso, pois o objetivo deles é transformar esta vila em um novo posto militar, uma base estratégica. Vaughan choca rindo na cara dela e só consegue pedir desculpas. Ela estava tão séria ao dizer tudo aquilo, mas há um enorme mal-entendido. Vaughan explica que tudo o que seu pai permitiu que ele trouxesse foi Khamsin e um pouco de sua bagagem, nada mais. Ele diz que sua família nem o acompanhou na despedida, e Art fica horrorizada ao ouvir isso. Panamera aponta que seu mordomo cavaleiro e sua empregada estão aqui, mas eles explicaram que vieram por conta própria. Dee até recebeu ordens para retornar ao reino, mas simplesmente as ignorou. Que rebeldia. Sparta diz que está aposentado e só queria relaxar numa vila agradável. Tio diz que Vaughan se importa com as pessoas mais do que ninguém, e é por isso que ela decidiu servi-lo pelo resto da vida, com toda a dedicação. Panamera ainda está cética, então se pergunta como a vila conseguiu mudar tão rápido. Vaughan decide que seria melhor mostrar a elas, então as leva para fora. Ele diz que fará uma muralha como a que cerca a vila deles, mas Panamera não consegue acreditar, é demais para ela. Ela fica impressionada quando Sparta deixa claro que é um grande mago elemental, mas essa muralha não será suficiente. Panamera sabe que assim que essa muralha perder sua mana, ela desmoronará, sem chance de se manter. É aqui que Vaughan entra em ação, usando sua magia para transformar a parede de terra em uma muralha. Ele então usa alguns de seus blocos para criar um portão bem na frente dos olhos delas. As garotas não conseguem acreditar no que estão vendo, e só conseguem se perguntar qual é a aptidão mágica de Vaughan. Que mistério! Vaughan explica que tem aptidão para magia de produção, e não é o que as pessoas pensam. A sociedade a chama de a magia mais infeliz de todas, mas estão errados. Art fica chocada com isso, e tem visões de seu passado, um momento de reflexão. Vaughan explica que no instante em que seu pai soube de sua aptidão, ele o expulsou de casa. Panamera chama o Marquês de tolo, pois com o poder de Vaughan, ele poderia ter expandido sua influência drasticamente. Que desperdício! Ele o exilou, e agora nem sabe sobre o poder de Vaughan. Panamera está convencida, então revela que o verdadeiro motivo de estar aqui é oferecer a mão de Art em casamento. Vaughan percebe que Ferdinando quer que eles se casem para que possam deixar o reino dele em paz, sem mais problemas. Vaughan explica que planeja continuar fortalecendo e desenvolvendo esta cidade-fortaleza, mas não vê conflito com ninguém. Ele não quer brigar com ninguém, então não há necessidade de casamento por enquanto. Vaughan diz que Art não seria feliz aqui de qualquer forma, porque é realmente perigoso. Panamera diz que veio aqui para evitar o casamento, mas seus sentimentos mudaram. Depois de conhecer Vaughan, ela o acolheria felizmente se casando com Art, sem dúvidas.
Ele possui grande perspicácia e tem o poder de unir as pessoas. Ela se pergunta como Art se sente em relação a se casar com ele, e duvida que ela encontrará um homem melhor. Art realmente acha que Vaughn é uma boa pessoa, mas ainda não sabe sobre se casar com ele. É uma decisão importante. Vaughn nem sequer considerou o casamento na idade dele, então decidem adiar isso. Vaughn fica chocado quando Panamera revela que ficarão aqui por mais um dia, e ela está encantada em ver Vaughn agindo como um jovem pela primeira vez, que fofo. Panamera pergunta se Vaughn tem um quarto extra para elas ficarem, e ambas ficam chocadas quando Vaughn diz que não fará uma pousada. Vaughn faz a pousada imediatamente, e as garotas não conseguem acreditar no que veem. É mágica pura. No jantar, Vaughn pergunta que tipo de coisas Art gosta. Ela explica que gosta de coisas fofas como bonecas e flores, mas Vaughn não viu muitas delas. Art se oferece para mostrar a que trouxe, e ela fica chocada com o quão interessado ele está. É uma surpresa. Os outros também querem vê-los, então Art se sente realmente acolhida ali. Naquela noite, Art agradece a Vaughn pelo dia maravilhoso. Ela estava muito nervosa no início, mas ver o quão legal ele é foi um grande alívio, uma paz de espírito. Art diz boa noite enquanto sai correndo, e Vaughn fica feliz por ter causado uma boa primeira impressão. De volta para casa, como Esparta determina, Art provavelmente foi enviada aqui pelo mesmo motivo que Vaughn. Uma coincidência? Ela provavelmente não consegue usar magia elemental, então Vaughn percebe que foi difícil para ela dizer que foi expulsa de casa, assim como ele. Vaughn está bem com isso e decide que ela pode ficar nesta vila se não conseguir voltar para casa, um gesto de bondade. Naquela noite, Panamera se pergunta se deveriam ficar mais um pouco. Art diz que é uma ótima ideia e vai para a cama. Ela pensa em conversar com Vaughn no dia seguinte e é a primeira vez em muito tempo que ela realmente está ansiosa para acordar. Que emoção! Na manhã seguinte, os outros acordam Vaughn com urgência. Algo está acontecendo no lago que Vaughn criou, e Dina e Esparta já estão no local. Vaughn finalmente chega e encontra todos se perguntando quem é a garota misteriosa no lago. Ela pertence a uma raça chamada Abkalu, o que significa que é meio humana e meio peixe. Eles geralmente vivem em rios profundos dentro de uma floresta, mas por alguma razão, vários deles estão aqui no lago que Vaughn fez. Uma situação curiosa. São uma espécie rara que poucos encontram, então Vaughn tenta perguntar à garota o que ela está fazendo ali. Ele tenta perguntar o nome dela, mas ela não responde de jeito nenhum. Vaughn se pergunta se ela consegue entendê-lo, então tenta oferecer-lhe comida em vez disso. Uma tentativa de comunicação. Todos ficam impressionados quando isso parece funcionar, e a garota se aproxima dele. A garota emerge da água para perguntar se pode realmente comer aquela comida, e Vaughn diz que sim. Ela fica impressionada com a carne. Então Vaughn explica que é carne de lagarto blindado, uma iguaria. A garota peixe pergunta quem derrotou os lagartos, e todos respondem que foi Vaughn. Vaughn tenta dar o crédito a eles, mas estão confiantes de que foi tudo por causa dele. A garota vai embora imediatamente, então Vaughn se pergunta se ela voltará no dia seguinte, pois prometeu dar mais carne se ela viesse, uma aposta. Esparta explica que a espécie dela é raramente avistada, então ele duvida que ela volte. Ele está muito enganado, no entanto, porque no dia seguinte vários outros aparecem. A garota está entre eles, e Vaughn começa a se perguntar se fez algo de errado. Que situação? Se os Abkalu veem os lagartos blindados como deuses, então podem estar chateados depois do que aconteceu. Um dos homens peixe exige falar com Vaughn, e Vaughn não consegue deixar de notar como esse cara parece muito mais assustador que os outros. Um verdadeiro brutamontes. Vaughn fica aliviado quando o cara simplesmente o agradece por ser legal com a filha dele. Vaughn percebe que ele está falando da garota que alimentou, e fica feliz que não seja algo pior. O cara pergunta se Vaughn foi realmente quem derrotou os lagartos blindados, e Vaughn diz que todos estão dando o crédito a ele, o que é justo. Os Abkalu ficam chocados porque não conseguem acreditar que alguém tão jovem possa ser tão poderoso. Eles se perguntam se ele é algum tipo de mago lendário, mas Vaughn tenta explicar que não fez isso sozinho, que teve ajuda. O cara o interrompe e dá a Vaughn permissão para se casar com sua filha. Vaughn não consegue acreditar, então o cara pergunta se há algum problema. Ele se apresenta como Lota Vesta e explica que sua filha é sua única criança, seu tesouro. Vaughn aponta que ela é muito jovem para sequer ser mencionada em casamento, então ele se pergunta por que Lota Vesta está fazendo isso. Lota Vesta começa sua explicação apontando que seu povo evitou fazer laços com humanos por muito tempo. No entanto, nos últimos anos, lagartos blindados tomaram conta dos rios e muitos de seu povo perderam a vida. É por isso que ele está procurando alguém forte para se casar com sua filha, Lada, para protegê-los. Vaughn resume tudo dizendo que esse cara está oferecendo a filha como noiva para forjar uma aliança com um humano poderoso. Vaughn responde dizendo que a parte do casamento não será necessária, de forma alguma. Lota Vesta teme que ele esteja recusando a aliança, mas Vaughn diz que protegerá a tribo deles de qualquer forma. Laravesta fica grato pela generosidade de Vaughn, pois significa que poderão ficar ali, em segurança. Como sempre, Vaughn não terminou dizendo que é hora de começar a construir. Laravesta não tem ideia do que ele quer dizer, então fica absolutamente chocado quando Vaughn cria alguns edifícios para eles, do nada. Ele explica que são áreas de descanso e que todos podem usá-las quando quiserem. Vaughn fica feliz em ver todos aproveitando a área, mas Esparta o lembra que eles têm outros assuntos para resolver, outras prioridades.
É hora de lidar com a situação do esgoto, e Laravessa se pergunta o que é isso. Vogan explica que colocou canos de esgoto debaixo dos edifícios da vila. Eles regularmente enviam água do fosso pelos canos para lavar todo o esgoto. Um sistema engenhoso. Não é um processo fácil, então Vogan fica surpreso quando Laravessa se oferece para ajudar. Eles trabalham juntos, e Von não consegue acreditar o quão mais fácil foi com a ajuda deles. Este trabalho deve ser feito várias vezes ao dia. Então Laravessa diz a Von para deixar o trabalho com eles de agora em diante, sem preocupações. Vogan se pergunta se está tudo bem mesmo, então Laravessa explica que é a forma deles de agradecê-lo por deixá-los viver ali. Jesta, Art e Panamera chegam com seu filho para ver os raros Apikalu, uma visão única. Laravessa chama Von de genro enquanto o agradece mais uma vez, e Art fica horrorizada ao ouvir isso. Vogan tenta explicar que não é casado com ninguém, mas Lada o interrompe, sem dar chance. Ela declara que é a esposa de Von e se despede do marido. Mais tarde, Von leva Art em um barco para que os dois pudessem tomar um ar fresco. Von quer esclarecer o que aconteceu com Lada, mas Art já ouviu a história real, então está tudo bem. Ela sabe que foi um mal-entendido e pede desculpas por ter exagerado. Art aponta o quão incrível Von é, pois ele construiu este lago e desenvolveu a vila inteira, um verdadeiro gênio. Nesse instante, Lada e um monte de outros Apkelo aparecem. Eles balançam o barco um pouco demais, e isso aproxima Voin de Art. Lada fica furiosa com o marido, mas Voin a lembra que eles não são casados, ainda não. Mais tarde, Laravessa está chateado com Von, flertando com outra mulher quando ele já tem Von. Von tenta esclarecer as coisas, mas Laravessa tem uma ideia. Ele diz que a única maneira de resolver isso é com uma competição, um desafio e tanto. Von competirá contra os Apkalu, e se eles vencerem, Von reconhecerá oficialmente seu casamento com Lada. Von fica horrorizado com a ideia, mas Dee intervém para dizer que Von aceita o desafio, sem pensar duas vezes. Dee garante que trará a vitória a Von e que seria melhor acabar logo com isso. Laravessa então explica que será uma competição de 3 rodadas. Ele deixa Von escolher a natureza da primeira rodada. Então Von escolhe vôlei, para a surpresa de todos. Ninguém nunca ouviu falar de tal esporte, então Vogan explica as regras a eles. Tio e Panamera se voluntariam para esta rodada, e irão contra Laravessa e Lada. Laravessa demonstra seu imenso poder marcando o primeiro ponto imediatamente, e Von teme que ele possa ser realmente bom no vôlei. Isso é provado quase imediatamente, pois os Apikalu começam a esmagar o time de Von. Tio se sente péssima por decepcionar Von, mas Panamera a lembra de nunca desistir. O trabalho em equipe delas sobe mais um nível, e elas finalmente conseguem marcar o primeiro ponto, que virada. Elas declaram que a verdadeira partida começa agora, e o jogo rapidamente se intensifica. Elas conseguem se recuperar e agora estão empatadas. Este é o match point, e isso significa que o próximo ponto vence. É tudo ou nada. Lada prepara seu pai para o ataque perfeito e Tio faz o possível para pará-lo. Tio se sente mal novamente por falhar, mas Panamera lembra de nunca parar de olhar para o futuro, de seguir. Von não está nem um pouco inspirado e só se pergunta se está assistindo a algum tipo de anime de esporte. Laravessa diz que escolherá o próximo evento, então ele escolhe natação. Von fica horrorizado com essa escolha, porque se perderem mais um evento, ele terá que se casar com Lada, que desespero. Os Apikalu são nadadores natos, então a coisa não está boa. Jazz então instrui Von a deixar com ele. Khamsin também se voluntaria e promete dar o seu melhor. A corrida é um revezamento de duplas, então Khamsin e Lada começaram. Claro, o meio peixe dispara na frente, mas Khamsin não é de desistir. Sua pura garra o faz alcançar o peixe, e a Vessa diz a filha para levar a sério. Lara mergulha e, mais uma vez, assume a liderança. Ela alcança a marcação e sua parceira assume. Khamsin faz o mesmo, e Dee entra em ação. Ele usa o nado borboleta e os outros explicam que essa técnica permite usar os músculos ao máximo. Dee nada como um louco, e Letevessa só consegue se perguntar como ele faz isso. Dee consegue vencer a corrida, e Letevessa não acredita que seu povo peixe perdeu. Resta um último evento, então Letevessa permite que Von escolha qual será. Nesse instante, Von cria um aparelho que os outros nunca viram, e pede a Pluriel para fazer um pouco de gelo para ele. Von usa a máquina para raspar o gelo e um pouco de xarope para dar sabor. Claro, os outros não fazem ideia do que está acontecendo, então Von revela que o evento final será uma competição de comer raspadinha o mais rápido possível. Eles competirão em duplas, então se voluntaria para ser o parceiro de Von. A competição começa e os competidores devoram o gelo. Lada e seu pai descobrem na hora que não será fácil, sentindo a dor aguda do congelamento cerebral. Ladavesta lembra a si mesmo que é pela Lada, então ele continua comendo. A equipe de Vogan também está com dificuldades e ele começa a temer ter feito uma péssima escolha. Ele vê que Art não desiste, então Vogan se esforça ainda mais. A competição esquenta e todos entram num frenesi de comer, enquanto a torcida vibra. A corrida é apertada até o fim, mas no final, a equipe de Von sai vitoriosa. Vogan fica feliz por finalmente poderem deixar toda essa conversa de casamento para trás, mas o chama de genro de novo. Essa competição simplesmente provou a ele que Vogan é de fato um homem digno de sua filha. Vogan se pergunta qual era o sentido de toda essa competição, mas Ladovessa não responde. O estômago de Von está com muita dor por causa de todo o gelo, então os outros dizem a ele e a Art que fizeram um ótimo trabalho.
Art percebe que Vaughn está sempre cercado por rostos sorridentes, e se pergunta se um dia ela conseguirá o mesmo. Desde o dia em que nasceu, seu pai estava sempre ocupado e ela ficava sozinha. Sua mãe a entregou a uma babá e não demonstrou nenhum interesse, tudo isso porque ela foi rotulada como um fracasso. Ela não se destacava em nada além de sua magia de marionetes. Usando suas bonecas como fantoches, Art descobriu que podia movê-las mais livremente do que o próprio corpo. Art pensou que poderia usá-la para fazer a mãe sorrir, mas a mãe apenas a puniu por lembrá-la de como era inútil. Foi então que Art aprendeu que a magia de marionetes é considerada maligna e odiada pela nobreza. Depois daquele dia, ninguém mais falava com ela, e ela se tornou alguém que era sempre ignorada. Quando completou 10 anos, foi enviada para se casar com Vaughn. Art se sentiu péssima, mas então descobriu que Vaughn era como ela. Vaughn só pode usar magia de produção e os outros consideravam isso uma desgraça. Vaughn ainda estava cheio de confiança e fazia uso de seus dons. Art agora se pergunta o que teria acontecido se ela não tivesse parado de praticar sua magia. Ela quer ser confiante como Vaughn, então está determinada a se esforçar um pouco mais. Mais tarde, Vaughn conta a todos o que está planejando. Ele quer construir ainda mais muralhas ao redor da vila e pede a todos para trabalharem com cuidado. Nesse momento, Art chega para apontar como o dia está bonito. Vaughn percebe que ela parece mais energética hoje, então ele pensa no porquê. Ela quer ver as coisas do jeito que Vaughn as vê, então se pergunta se seria tudo bem observá-lo enquanto ele trabalha. Vaughn fica encantado em ouvir isso e diz que sim, nem todo mundo está tendo um bom dia, porém, pois vemos que os aventureiros estão correndo por suas vidas. Um tempo depois, Art fica chocada ao ver a muralha em forma de estrela ao redor da vila completa. As muralhas parecem incrivelmente robustas e todos agradecem a Vaughn, pois sua ajuda permitiu que terminassem as paredes em apenas 2 semanas. O trabalho de Vaughn nunca acaba, porém, pois ele diz que terá que construir mais casas à medida que mais pessoas, como mercadores e aventureiros, se mudam para a vila. Panamera está muito invejosa, pois sempre sonhou em ter sua própria terra. Ela planeja lutar com garra na próxima batalha, na esperança de ganhar glória suficiente para pedir seu próprio pedaço de terra. Panamera aponta que as bestas desta vez parecem diferentes das outras. Vaughn confirma que esta é a versão aprimorada das simples que ele fez antes. Esta versão tem uma parte superior e inferior que podem disparar separadamente, então pode atirar 2 flechas ao mesmo tempo. Vaughn pede para Khamsin testá-las, e todos ficam impressionados com a força com que a besta dispara a flecha. Panamera não consegue acreditar que a vila tem bestas tão poderosas agora, e Vaughn a surpreende ao revelar que eles têm 100 delas. Panamera diz que pagará qualquer preço para comprar uma, mas Vaughn explica que não estão à venda. Panamera está determinada a ter uma, então diz que lhe deverá um favor em troca. Vaughn fica muito mais interessado nessa oferta, concorda em dar-lhe uma, e diz que cobrará esse favor mais tarde. Panamera diz que forjará os virotes de ferro ela mesma para as bestas, mas Khamsin acha que ela deveria pegar pelo menos alguns dos virotes que Vaughn fez. Panamera se pergunta o que há de tão especial neles, então Khamsin explica que tem a ver com tudo o que Van faz. Ele mostra a ela a espada que Van lhe fez, e ela fica em descrença. Ela nunca viu uma espada com esse formato antes e percebeu que daria conta de qualquer inimigo facilmente. Khamsin se pergunta se ela tem uma espada sobressalente que não se importa em quebrar, então ela traz uma. Panamera diz que ainda é uma espada muito resistente, então ficaria impressionada se Khamsin conseguisse sequer lascá-la. Khamsin usa um ataque para golpear a espada, mas Panamera fica confusa. Ela mal sentiu o impacto e se pergunta se Khamsin errou. Claro, ela fica chocada quando sua espada é cortada ao meio. Khamsin diz que é tudo graças à espada de Van. Então Panamera quer desesperadamente saber de que material essa espada é feita. Van explica que é ferro comum, e ele fez os virotes para as bestas da mesma forma que fez a espada. Van diz que eles podem até perfurar lagartos blindados, e Panamera não consegue acreditar. Claro, isso a faz querer alguns virotes de ferro, então Van concorda em dá-los a ela. Nesse instante, os aventureiros correm desesperadamente para a vila, dizendo a todos para correrem. Eles estão sendo seguidos por um dragão aterrorizante, e essa coisa é enorme. Orto diz que eles continuarão a atrair a atenção dele para que os outros possam levar todos de volta à vila. Vaughn não gosta da ideia de eles se sacrificarem, então se pergunta se deveriam lutar contra o dragão. Isso só colocaria os aldeões em perigo, então Vaughn se pergunta o que deveria fazer. Felizmente, Panamera se apresenta e diz que vai dar uma mão. Ela instrui os aventureiros a continuarem correndo em direção a eles para que possam atingir o dragão com as bestas. Panamera diz que este é um dragão da floresta, um dragão de classe média sem arma de sopro, e eles o enfrentarão. Ela instrui todos os aldeões a se abrigarem atrás das muralhas, e Vaughn pede desculpas a Art por expô-la a tal perigo. Dragões da floresta são incrivelmente poderosos, mas Vaughn assegura a Tiart que eles têm bestas aprimoradas para revidar. Além disso, terão a ajuda de Panamera. Ele diz que talvez não consigam matar o dragão, mas definitivamente não perderão. Vaughn instrui Tilt a levar Art de volta à vila e chamar Dee e seus homens. No fundo, porém, Vaughn sabe o quão aterrorizantes inimigos voadores podem ser.
Não será bom se ele chegar à vila. Então ele diz aos outros para prepararem as bestas. Ele quer tirar o dragão do ar primeiro, então diz para mirarem nas asas. Nesse instante, um dos aventureiros cai e diz aos outros para simplesmente o deixarem para trás. Orto se recusa e tenta fazer o dragão vir até ele. Não funciona, então Zara não tem escolha, a não ser jogar sua espada nele. O dragão o está perseguindo agora, então ele diz a todos para esquecerem dele e correrem para a vila. Zara espera que ignorem seu pedido como fizeram com o outro cara, então fica chocado quando eles discordam. Orto diz que Zara é o mais rápido deles, então tem certeza de que ele ficará bem. Panamera instrui os guardas a lançarem o primeiro ataque, mas não adianta. Eles não conseguem atingir o dragão em movimento rápido, então Vogon tenta pensar em uma solução. Panamera declara que é a mais indicada para lutar contra o dragão, então ela mesma cuidará disso. Vogon não consegue acreditar no início, mas faz sentido. Panamera ganhou a confiança de seu imperador em uma idade tão jovem, o que significa que ela deve ser uma maga elemental de primeira classe. Ela deixa isso bem claro ao usar seu poderoso ataque de dardo de fogo. Seu feitiço é tão potente que derruba um dragão do céu e causa uma enorme explosão. Todos ficam admirados com seu imenso poder, mas o dragão ainda não acabou. Vogon percebe agora que ficou arrogante depois de derrotar os lagartos. Este dragão o humilhou porque está em um nível completamente diferente. Vogon ordena que todos disparem todas as flechas, mas o dragão continua sua aproximação. Eles conseguiram danificar suas asas para que não possa voar tão facilmente. O dragão é incrivelmente inteligente, porém, pois prevê o próximo ataque deles. Vogon fica feliz em ver que todos conseguiram entrar nas muralhas externas, mas sabe que estarão em apuros se não chegarem à vila. Ele gostaria de recuar também, mas não há tempo. Nesse instante, Panamera diz que lhe dará o tempo que ele precisa. Seu ataque é feroz, e Vogon percebe que este é um verdadeiro ápice da magia de fogo. Se ela não estivesse enfrentando um dragão, esse poder dela seria devastador. Panamera diz que voltará primeiro para que possam preparar mais defesas. Os outros fogem para a vila, e vemos que o dragão está sendo contido pelas chamas de Panamera. Vogon começa a voltar depois, mas o dragão é aterrorizante. Já deveria estar ferido, mas não mostra sinais de desistir. Nesse instante, Esparta chega e calmamente começa a caminhar em direção ao dragão. Vogon tenta desesperadamente dizer a ele que deveria estar recuando, e diz que não vai correr a menos que Esparta esteja com ele. Esparta não pode permitir isso, então diz a Vogon para deixá-lo ganhar um tempo só desta vez. Ele fica cara a cara com o dragão e usa sua parede gigante para se separar da besta. A parede desaba sobre o dragão, então Esparta diz que isso deve lhes dar tempo suficiente. Vogon fica impressionado, mas também acha que Esparta está sendo muito tranquilo. Ele diz a Esparta para correr em vez de apenas andar, mas Esparta diz que correr é ruim para os ossos. Khamsin assegura a Vogon que ficará ao lado de Esparta para que ele possa correr de volta à vila. Vogon começa a correr, mas a vila ainda está muito longe. Os aventureiros também estão com dificuldades, então Vogon determina que precisará ganhar mais tempo para eles. Vogon decide cobrar seu favor de Panamera, então ele diz a ela para prender o dragão na próxima vez que tiver a chance. Se ela conseguir segurá-lo com sua magia, então os outros poderão disparar todas as flechas para terminar o trabalho. Eles precisam de um tempo para preparar as bestas, mas o dragão já está de pé novamente. Felizmente, Di e seus homens chegam bem a tempo e avançam direto contra a besta. Vogon aponta que são apenas 3 deles, mas Di assegura que ficarão bem. Eles têm as armas que Vogon lhes fez, então estão confiantes de que podem vencer. Di e seus homens confrontam o dragão, mas o dragão é muito poderoso. Eles estão em má situação enquanto o dragão se prepara para acabar com suas vidas, mas Asparta os resgata com sua parede. Vogon diz que estão prontos agora, então ele instrui os cavaleiros a se colocarem em segurança. Ele então diz a Panamera que é a vez dela, então ela prepara seu ataque de explosão de clarão. Este ataque é incrivelmente poderoso, então o dragão é incapaz de se mover. Vogon então diz a todos para dispararem todas as flechas, e elas chovem sobre o dragão. Todos esperam para ver se a batalha finalmente acabou, porque não há como saber o que acontecerá. Di se aproxima, mas de alguma forma ainda está vivo. Ele tenta atacá-lo, então Di desfere o golpe final. Eles finalmente vencem a batalha, então Vogon diz a todos para erguerem suas vozes em vitória. Todos começam a aplaudir, e as garotas chegam para ver se Vogon está bem. Panamera elogia Vampo da ótimas ordens e o parabeniza por matar o dragão. Vilas comuns teriam sido varridas do mapa, mas Van e seus heróis não são nada comuns. Asparta é um mago incrível, e Di conseguiu cortar a cabeça do dragão com um golpe. Ela diz que Von e seu grupo são muito especiais, e Von diz que está orgulhoso de chamá-los de amigos. Panamera não consegue acreditar que as flechas de Von foram capazes de perfurar as escamas do dragão, mas Von ainda acha que precisa aprimorá-las muito mais. Demorou demais para derrotar o dragão, então ele quer que as bestas sejam capazes de disparar 10 virotes em rápida sucessão. Panamera diz que é hora de ter uma cerimônia de caça ao dragão, mas Vogon nem sabe o que é isso. Panamera explica que é uma celebração e a pessoa mais distinta na batalha recebe o título de Caçador de Dragões. Panamera diz que essa honra irá para Di, e ele será conhecido como Caçador de Dragões de agora em diante. Depois, Vogon reúne todos na vila para honrar os feitos daqueles que mais contribuíram.
Panamera diz a todos que a maioria das vilas teria sido aniquilada. Até a maioria das cidades-fortaleza teria sido destruída, mas esta pequena vila sobreviveu e não teve nenhuma baixa. Ela então passa a listar os maiores contribuidores. Asparta é um deles, pois sua incrível magia elemental os ajudou a prender o dragão. Di é outro, porque ele desferiu o golpe decisivo. Finalmente, ela acredita Vaughn, e toda a multidão aplaude. Seu conhecimento, decisão e uso inteligente de sua magia tornaram essa vila muito mais forte. Volgan também liderou o ataque nesta batalha, então todos o honram. Panamera pensa em como conheceu muitas pessoas em sua jornada, mas não consegue pensar em ninguém como Vaughn. Ela nasceu em uma longa linhagem de cavaleiros na capital real, mas realmente se destacou quando sua aptidão para a magia se tornou conhecida. Ela foi rapidamente entregue ao país que ofereceu o melhor retorno por ela, e seu treinamento exaustivo começou. Seu treinamento foi tão duro que a fez querer desistir de tudo, mas ela nunca desistiu. Ela até sacrificou o sono para estudar em sua busca para se tornar comandante de esquadrão. Eventualmente, ela alcançou seu objetivo com apenas 16 anos. Depois disso, ela lutou em várias batalhas e ganhou glória suficiente para ser feita nobre. Seu imperador ficou muito satisfeito com seu desempenho, então, após 6 anos, ela recebeu o título de viscondessa. Um dia, o conde Ferdinando revelou seu plano de fazer Arte se casar com um senhor de alguma terra remota. Ele trouxe sua filha, e foi quando Panamera conheceu Arte pela primeira vez. Arte estava muito nervosa com o casamento, então Panamera a assegurou de que rejeitaria o cara se ele não fosse uma boa pessoa. Arte ainda se sentia péssima, porque percebia que estava sendo forçada a sair do castelo. Ela se sentia indesejada, mas Panamera lhe deu algum conforto. Ela apontou que todos os seus irmãos eram casados, então Arte era a única que restava. Panamera sentiu muita ansiedade quando deixou sua casa, então podia se identificar com Arte. Ela percebe agora que toda aquela preocupação foi em vão. Depois de conhecer Vaughn, a Arte, antes tímida, tornou-se mais confiante. É tudo graças a Vaughn, então Panamera diz que conhecer alguém como ele é um sopro de ar fresco. Panamera tomou sua decisão, então ela anuncia que quer fazer uma aliança com Vaughn. Ela percebe que Vaughn não recebeu nenhuma ajuda de seu pai, então ela o assegura de que, se ele se aliar a ela lhe dará todo o apoio de que precisa. Ela ajudará a proteger a vila, e Vaughn não terá que se preocupar com os cavaleiros de Ferdinando atacando a vila. Vaughn fica surpreso no início, mas esta é uma ótima oferta. Isso transformará inimigos em aliados e os ajudará financeiramente. Panamera aponta que Vaughn aprimorou esta vila em tão pouco tempo, então ele deveria mirar ainda mais alto. Se ele forjar uma aliança com ela, então os nobres do reino logo saberão que Vaughn é seu amigo jurado. Van pensa em como foi completamente cortado por seu pai, então esta é uma ótima oportunidade que ele talvez nunca mais tenha. Van não quer desperdiçá-la, então ele aceita a oferta de Panamera. Um tempo depois, Esparta diz que tem uma sugestão agora que Vogan fez muralhas tão robustas ao redor da vila. Eles estão muito seguros agora, então ele acha que Vogan deveria voltar sua atenção para o planejamento urbano. Ele quer que Vogan mire em uma cidade que possa abrigar 10.000 pessoas, então ele terá que tornar este um lugar atraente para novos residentes. Jess e Tilt explicam que Belle e Rango retornaram com algumas pessoas da Câmara de Comércio. Eles disseram que comprariam os materiais do dragão, então Vaughn está pronto para começar a trabalhar. Eles venderão os materiais para que possam fazer uma cidade onde todos possam desfrutar de viver. Van vai olhar o dragão e se pergunta quanto os mercadores da Câmara de Comércio estarão dispostos a pagar. Belle e Rango apontam que o dragão está em muito bom estado, então Van provavelmente receberá pelo menos 100 platinas. Van então pensa em como uma platina vale 100 milhões de ienes. Então, 100 platinas significariam que este dragão vale 1 bilhão de ienes. Os mercadores estão prontos para fazer sua oferta e imploram para Vaughn vender os materiais a eles. Eles dizem que pagarão o preço mais alto, mas só oferecem 60 platinas. Vogan vai consultar os irmãos e eles dizem que a oferta é terrível. Esses materiais são da mais alta qualidade, então 60 platinas é um insulto. Os mercadores chamam os irmãos de tolos e os lembram que eles também fazem parte da Câmara de Comércio. Eles deveriam estar trabalhando juntos para conseguir o preço mais baixo. Então os mercadores sussurram aos irmãos que deveriam colaborar. Infelizmente para eles, Vaughn pode ouvir tudo o que estão dizendo. Os irmãos rejeitam o plano do mercador porque seu objetivo é sempre fazer as coisas de forma justa. O lema deles é fazer bons negócios, independentemente de com quem estão lidando, porque acreditam que isso levará a lucros ainda maiores no futuro. Os mercadores ficam furiosos e têm certeza de que os irmãos serão expulsos da Câmara de Comércio quando o presidente descobrir. Vaughn se pergunta se os irmãos estão realmente bem com isso, então eles dizem que essa era a única maneira. Vaughn tem uma ótima ideia e diz que eles deveriam simplesmente abrir sua própria empresa de comércio. Os irmãos ficam chocados porque isso não é uma coisa fácil de fazer. Há 3 condições que precisam ser cumpridas para estabelecer uma nova empresa de comércio. Primeiro, eles devem pagar a taxa de registro da Guilda de Mercadores. Em segundo lugar, eles devem possuir sua própria loja. Finalmente, eles devem obter um endosso de um nobre titulado. Os 2 primeiros são simples o suficiente, mas o verdadeiro problema é o último. Há apenas uma pessoa com um título que poderia ajudá-los, então Vogan vai ver Panamera.
Vaughn fica chocado quando ela concorda, pois ele aponta que isso pode dar um problemão para ela. Ela estaria competindo com a Câmara de Comércio Alegre, que tem o apoio da família real, então eles poderiam se voltar contra ela, sabe? Panamera nem liga pra isso, ela já vê o benefício. Se ela virar fundadora de uma pequena empresa de comércio como nobre recém-nomeada, isso pode elevar ainda mais o status dela, né? Ela não tem cavaleiros nem terras, então para subir na vida, precisa causar, fazer o povo comentar. Vaughn sugere que nesse caso, ela deveria contar para todo mundo que derrotou o dragão. Isso com certeza fará o povo falar dela. E o melhor, a família do Vaughn não vai descobrir que ele estava envolvido. Mas a Panamera diz que não rola. Dragões raramente são mortos, então quando acontece, é uma investigação gigante. O povo vai querer cada detalhe de como o dragão foi derrotado, e todas as respostas levariam direto pro Vaughn, de qualquer jeito. É uma notícia péssima, porque o Vaughn teme ser mandado pra longe. Panamera diz que tem um jeito de evitar isso. O Vaughn conseguir um título pra ele. Ela explica que todo nobre tem um título. Ela começou como cavaleira, o mais baixo, e levou uma eternidade pra subir. Van é filho do Marquisto, então ele provavelmente começaria como barão. Tudo que o Van precisa fazer é declarar que foi ele quem derrotou o dragão. Vaughn é super contra essa ideia, porque o faria se destacar e é a última coisa que ele quer. Panamera diz que seria demais, ele seria famoso por ser o garoto de 8 anos que venceu um dragão. É uma baita conquista e com certeza lhe renderia um título. Ela entende a hesitação, pois quando ganhou o dela, também fez muitos inimigos. Mas no caso dela, ela simplesmente os transformou em cinzas. Panamera diz pra ele não se preocupar se algum inimigo vier, é só atirar com as bestas. Deixar um monte de corpos pra trás com certeza vai impedir que se oponham a ele. Vaughn aponta que se ele reivindicar a vitória, ela não poderá usá-la para conseguir a própria promoção. Panamera se sente ofendida, pois não acha que fez algo para um garoto de 8 anos se preocupar com ela. Vaughn volta atrás em tudo, vendo o quão aterrorizante Panamera pode ser. Ela garante que cuida da própria promoção, então ele pode ter a glória de derrotar o dragão. Ao voltar para a vila, os irmãos ficam felizes em saber que Panamera os apoiará. Isso significa que eles podem abrir a própria empresa de comércio, e os caras não poderiam estar mais felizes. Eles vão direto ao ponto e perguntam se Vaughn venderia os materiais do dragão. Querem retribuir tudo o que ele fez, então ofereceram 130 platinas. É um preço excelente, então fecham o negócio. Hora de ir para a capital real vender tudo. Mas as carruagens sumiram. Os irmãos ficam horrorizados ao saber que os mercadores simplesmente levaram todas elas. Panamera chega e lhe explica que os mercadores fizeram de propósito. Se os irmãos não tiverem como transportar as mercadorias, não terão escolha a não ser fazer o que eles querem. Vaughn diz para não se preocuparem, ele pode fazer uma carruagem nova para eles. Ainda precisarão de um cavalo para puxar, então Panamera diz que podem usar o cavalo de guerra dela. Os cavalos dela são bem treinados e a velocidade é incomparável. Em outro lugar, os mercadores dão risada, dizendo que os irmãos voltarão rastejando. Nesse instante, eles ficam horrorizados ao ver algo vindo em alta velocidade. É a Panamera e os irmãos, e a carruagem deles passa voando. Os mercadores se perguntam por que ela está com eles e temem o pior. Eles percebem que com a ajuda de uma nobre, os irmãos poderiam abrir a própria empresa. Na capital real, Panamera vai falar com o rei Dino. Ela explica que quer que ele conceda um título a alguém, mas ele aponta que não tem mais ninguém ali. Panamera explica que a pessoa é o lorde de uma vila remota, e ele está protegendo-a. Dino se pergunta por que ela recomendaria alguém assim, então ela explica todos os grandes feitos de Vaughn. Ela diz que ele realizou muito, mas o mais promissor é o potencial dele. Dino se pergunta que tipo de realização é essa, porque ele não espera muita coisa de uma vila remota, né? Claro, ele fica chocado quando Panamera revela que Vaughn derrotou um dragão da floresta. Ele pergunta se esse lorde é um mago elemental, mas Panamera diz que não. Dino fica ainda mais surpreso ao saber que a aptidão de Van é para magia de produção. Panamera tem a atenção de Dino, que quer saber mais sobre o que Van fez. Ela explica que Van protegeu a vila de bandidos no primeiro dia que chegou. Depois usou sua magia de produção para cercar a vila com muros e um fosso. Van fez ainda mais melhorias, e foi aí que ele derrotou o dragão. Panamera então explica como ela imobilizou o dragão para que Van e seus subordinados pudessem dar o golpe final. Tudo isso é bem difícil pro Dino acreditar, então Panamera revela a presa de dragão que trouxe. Isso é mais que prova suficiente, e ela até diz que ele deveria visitar a vila para ver as melhorias. Dino está super intrigado agora, e diz que quer conhecer Van o mais rápido possível. A missão dela é um sucesso, então ela anuncia a todos que Van recebeu o título de barão. A notícia se espalha rápido, e todos percebem que é o mesmo Van que era um prodígio. Agora todo mundo fala de como ele derrotou um dragão. Então Panamera diz que as coisas vão ficar interessantes. Um tempo depois, vemos que Vaughn deixou as casas dos aldeões bem mais chiques. Ele tem trabalhado muito, então a construção da cidade está indo de vento em popa. Para reforçar as defesas, Vaughn também criou 2 torres gigantes. Ele nomeou uma torre Óligo e a outra torre Uva. Torres são símbolos de um assentamento e permitem detectar inimigos de muito longe. O estômago do Von ronca de fome, então ele diz que deveriam comer no topo de uma das torres. Os sanduíches de ovo da Tio fazem o maior sucesso, e todos desfrutam da refeição com uma vista linda da vila. Asbarda aponta que agora tem prédios e instalações, então talvez seja a hora de chamar essa vila de cidade.
Todos acham que deveria ser Von Town, mas Von Town odeia a ideia. Ele pergunta o que Lady Art pensa, mas ela tem outra coisa na cabeça. Em vez de Lady Art, ela quer que Von Town a chame só de Art. Isso a faria se sentir bem mais próxima dele, então Von concorda. Tio quer celebrar o sucesso, então revela que fez um bolo. Von se pergunta onde ela conseguiu os ingredientes e Tio explica que foi tudo graças aos irmãos. Depois que eles montaram a loja na vila, ela conseguiu comprar os ingredientes. Von fica impressionado com tanta coisa acontecendo e acredita que este lugar está virando uma vila bem legal. Vogan se pergunta por que Tio não come bolo e ela explica que exagerou no bacon. Ela tem comido bolo todo dia e o peso dela disparou. Jazz então acampa e aponta que tem gente no portão da frente. As pessoas perguntam se é a Vila Seattle, mas Von não faz ideia do que é. Asbarda explica que um grupo chamado Seattle vivia aqui antes da vila. As pessoas dizem que vem de uma vila vizinha e eles são muito taxados, mas não têm jovens para trabalhar. Mal conseguem se virar, então vieram pedir ajuda. Logan pergunta o que aconteceu com os jovens e eles explicam que foram levados pelo Conde. O Conde está se preparando para a guerra, então levou todos os jovens para reforçar as forças dele. Von sabe que não deveria acolher gente de outros domínios, mas percebe que eles arriscaram a vida para vir até aqui. Von então surpreende a todos, dizendo que podem se mudar para cá se quiserem. Eles dizem que não tem dinheiro, mas Von fala que não é problema, pois não precisarão pagar impostos por um... Ele diz que eles têm tudo, e eles se perguntam se é o paraíso. Só 10 fizeram a viagem, mas há 300 na vila deles. Von pergunta se uma casa por família será suficiente, e isso parece um sonho para eles. Eles se perguntam se podem aceitar tanta bondade, e Von diz para não se preocuparem. Ele diz que os mandará de volta com carruagens para trazer as coisas, mas eles explicam que tem vacas para carregar tudo. Von fica feliz em saber, porque as vacas poderão produzir leite. Com isso, eles farão queijo, manteiga e muito mais. Pode ser uma nova grande indústria para a vila. Então Von mal pode esperar. Um tempo depois, vemos que Van enviou os aventureiros para ajudar a trazer o resto dos aldeões. Um aldeão diz que era contra a mudança, pois estão indo de uma vila remota para uma ainda mais remota. Porto Aecigo assegura que ficarão bem, pois a vila de Van é um paraíso. Ao retornarem, Van dá as boas-vindas a todos à Vila Toa. Ele vê que estão exaustos, então diz para comerem churrasco e descansarem nas casas que preparou. Eles se perguntam se podem mesmo comer essa comida deliciosa. Então Von diz para se servirem à vontade. O banquete começa e todos ficam tão maravilhados com a comida que chegam a chorar. Foi um trabalhão preparar esse churrasco e todas as casas para 300 pessoas, mas Von diz que valeu a pena. Antes de descansarem, o pessoal diz que gostaria de trabalhar. Eles querem ganhar a vida e Von lembra que devem estar cheios de ansiedade. Ele os assegura que tem muito trabalho, precisa de gente para tocar lojas e cultivar novos campos. O chefe explica que Von mudou muito na vila, então farão de tudo para ajudar os recém-chegados. Eles hesitam em aceitar tanta bondade, mas Von diz para não se preocuparem. Para aliviar a preocupação, Vogan tem que trazer todo o bolo que ela fez. Ele diz que logo terão uma empresa de comércio na vila e poderão se desenvolver ainda mais. A vila será um lugar onde todos podem aproveitar a vida, então Von diz para relaxarem. Os aldeões estão super gratos e começam a perceber que podem realmente viver aqui. Von fica feliz em ver isso, pois em vez de preocupados, agora podem só focar em aproveitar a vida. Asbarda aponta que ainda estão longe de lidar com 10.000 pessoas, então Von diz que continuará trabalhando duro na construção da cidade. Obrigado por assistir ao meu resumo. Não se esqueça de curtir o vídeo.